Fala, podcastadores! Estamos começando mais um episódio do Pode Crer, episódio 004. Eu sou o Pedro. E eu sou o Nelson Neto, é um prazer, estamos avançando, amigo. 004? 004. Isso aí, daqui a dia a gente chega no 007. Exatamente. Será que a gente consegue trazer o autor aqui? Mas é claro, menino, eu tenho o WhatsApp dele. Vamos conversar. Eu tenho. E, pessoal, como vocês sabem, a gente sempre inicia o nosso podcast falando dos nossos parceiros, que essa semana, inclusive, queimou o chuveiro da minha casa. Errado. Onde que eu fui? Na Mineira. Mineira, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez no nosso episódio 004. Fabrício, tamo junto. Valeu toda a equipe da Mineira. A gente tem que ir lá pra gente aprender a fazer uns reels pra postar no nosso Instagram. E eles são feiros de ontem, que esse cara lá, eles manjam muito reels. Não tem ninguém que faz. Não tem, nós somos os melhores. Melhores digitais influencers. Exatamente. Comerciais da internet. Exatamente. Temos também nossos parceiros da Bolt Energia Solar. Galera, valeu demais. Paulinho, Nestor, Vitão. Tamo junto. Raquel Heloíse, nossa amiga, nossa arquiteta, que com certeza a gente vai chamar de arquiteta mesmo quando vir aqui dar uma repaginada no nosso Pode Crer. Muito obrigado, Raquel, por estar conosco. Temos o trio D. O trio D. Dandara Shoe Store. As meninas da Dandara. Pessoal, nossas parceiras também, sempre junto aqui com a gente, né, amigo? Sempre. Muito obrigado, meninas. E, finalizando o nosso time de parceiros, a Galeria Jazz lá de Silvânia, que, repetindo, gente, tá tendo sorteio de iPhone, tá tendo sorteio de carro, só não participa quem não quer, não é, meu amigo? Exatamente. Se for lá conhecer, posta uma foto lá e marca a gente, fala que você foi lá pelo Pode Crer. A gente aumentar o patrocínio, né, amigo? Amém. Pessoal, e hoje no nosso episódio 004, nós temos uma convidada. Uma ilustre convidada. Ilustre. No episódio 000 a gente comentou que a gente esteve com uma pessoa que Você não vai ficar rodando a cadeira igual a minha mãe ficou no último episódio, não, né? Que isso? Jamais. Então, eu não tenho ansiedade, Daqui não. você foi no chão. Não teve graça. Pessoal, essa convidada a gente falou dela no episódio 000, que é uma convidada que transmitiu uma coisa muito diferente dentro da gente, que a gente queria que vocês sentissem a mesma coisa. Exatamente. E hoje, quem é, meu amigo? Estamos aqui com Regiane Resquete. É assim que se pronuncia? Regiane Resquete. Parabéns, Acertei? Acertaram. Regiane, seja muito bem-vinda ao Meus nosso Pode Crer. amores. Oh, que honra. Gente, eu tô de verdade emocionada, não é? Mas eu posso começar com a minha fala? Assim? Claro. Senão não sou eu. Boa noite, flores e flores. Sei isso, as crianças me cobram. As mães falam, ficam esperando amanhecer o dia. Quando amanhece o dia, eles ficam, e ela não falou flores e floridos hoje, Faltam né? Que flores e bonitinho. floridos. E tem mais uma coisa que você fala. Boa noite, flores e floridos. Boa noite, meus amores. Boa noite, meus príncipes, minhas princesas lindas. Agora eu apresentei um linda. Exatamente. Lembrando que somos príncipes. Somos príncipes. E princesa da região. Ai, galera, quem não é, vocês que lutem, moçada. Exatamente. Vocês que lutem. Regiane, hoje, você que está nos assistindo, olha bem aqui. Tem alguma coisa diferente? Verdade. Hoje, exclusivamente, tem uma coisa muito diferente aqui no Tem uma podcast. coisa diferente que é a Bombonier, porque a Ana Luísa quebrou a antiga, É Se ela quiser sério? patrocinar. destruiu ela. Quebrou. Mas temos outra aqui, que ganha de casamento. Mas não é a Bombonier que nós Não estamos falando. não é. Gente, alguém sabe de onde é essa torre? Tem que saber no mínimo geografia. De onde que é, Regiane? Gente, é do meu coração isso. Ah! Isso é o meu amor. Foi a primeira. Olha, eu entrei, tá tudo lindo, né? Exatamente. Esse estúdio é maravilhoso, mas que o olho focou. Foi? Primeira coisa que eu Foi. É a minha Torre Eiffel, gente. É a minha Paris que tá aqui. Que lindo, né? Que ligação é essa com Paris, gente? Então, meninos, é um amor. É um amor real. Eu não sei que ano eu estive lá a primeira vez. Eu não sei contar, porque A primeira vez? a primeira vez, eu fui 9 vezes a Paris. Mas a primeira vez que o avião sobrevoou, ele sobrevoa Paris, uma distância grande, Eu sei, mas pega não. toda a cidade. Você lembra, né? Lembro. Mês passado.
pega toda a cidade. E eu tava assim, bem na frente da aeronave, eu fico sempre para chegar, voos internacionais, eu gosto de pegar assim, duas janelas. Voo nacional não existe isso, voo nacional, às vezes a gente não consegue. Mas eu, como uma boa consultora, eu sei onde ficam os lugares na aeronave melhores. Vamos falar sobre isso. Mas ele começou a sobrevoar e eu comecei a chorar. Foi incrível isso, uma emoção muito forte. Era de dia ou de noite? De dia. Você Era 11 da manhã, eu estava do lado do meu esposo, né? E ele sempre ia na janela, mas quando chegou, eu falei, dá licença. Dessa vez sou eu. Gentil. E ali, copiosamente, as lágrimas desciam, eu me emocionei muito com aquilo e eu senti que eu estava voltando para casa. Voltando para casa. Foi muito forte. Que lindo. E isso acontecia quando eu chegava, mas também acontecia quando eu saía. Mas de porque tristeza. dava aquela dor de deixar a minha casa quando eu ia embora, né? Então foram 18 vezes entre pousos e decolagens que o meu coraçãozinho sofreu. A sua estadia lá durava em torno de quanto tempo? 7 dias. Sempre era 7 dias? Sempre 7 dias. É o lugar que a gente mais ficava. Né? Porque a gente já gostava de passar 3 num lugar, não gostava meio nômade. Monta barraca, desacampa, né? Acampa, desacampa. Ai, mas ali era um amor. Eu só ficava 7 dias porque ele só aguentava 7. Por mim era meio. A vida, né? Se pudesse era a vida. Então, é um amor. Eu, assim, de verdade, eu não conseguiria explicar com palavras. É um amor que eu tenho. É o segundo amor. Tanto é que causava muito ciúme nele. Ele me levava, mas ele tinha um ciúminho, sim, de tinha. E eu não sei se com você aconteceu isso, mas a primeira vez que a gente esteve no espaço da Regiane, no dia seguinte que eu postei uma foto, apareceu no meu direct a seguinte pergunta: o que a Regiane faz? O que a Regiane faz? Muitas pessoas também me questionaram. O que aquela mulher que fica na sacada, o que ela faz lá? Aquela sacada tá famosa. A sacada tá famosa. Muito famosa. A gente ia fazer um podcast lá na sacada, bem assim. Só queria um convite. Ia ficar top, né? Se a gente recebesse um convite. Será? Estão convidados? Olha. Pensa. Nossa, Já tô imaginando como vai ser a decoração, a pessoa tá viajando. É bem rápido, né? E Regiane, pra quem está nos vendo, então, por favor, explique. O que você faz? Gente, eu olho pro espelho e pergunto. É sério. Sabe aquilo que ninguém explica? Sei. O que eu faço? Às vezes eu olho assim e falo, Deus, qual que é a tua? O que nós estamos fazendo aqui? Qual o propósito? Não é? Sim. Porque eu faço tudo. É multi, né? É mesmo. Então, assim, como profissão, né, eu fiz administração, eu me apaixonei pelo turismo. Quando eu estava dentro da administração, me apaixonei viajando e sofrendo. Olha que loucura. Né? Sofria muito, passava por constrangimentos. Inclusive, quando eu fui a primeira vez a Paris, eu estava dentro da minha empresa. E eu via, antes de montar essa empresa, que as pessoas faziam uma viagem, mas não conseguiam tirar dela aquilo que sonhavam. Sim. Viagem é um sonho. Sim. Não é? Então a pessoa não consegue realizar, porque aquele que está te proporcionando, ele não entra no teu sonho. Ele pega um papel, alguma coisa pronta. E aí eu falei, não, eu quero que as pessoas passem a viajar como eu viajo. Conhecer realmente os lugares, ver o nativo, realizar o sonho, chegar em Paris e escutar, né? Aquela música linda que eu vou cantar no final para vocês. Oh. Por favor, por favor. Então, assim, você quer escutar aquela sanfoninha, né? Como chegar na Itália, você quer dançar tarantela, enfim. E isso não acontece muito, porque quem tá vendendo não foi, não conhece, não estudou, né? E, enfim. E aí eu decidi que ia ser uma agência de viagem. Fiquei um tempo nessa agência de viagem, me apaixonei por ela. Depois eu tive problemas com ela, mas o meu não foi com o meu marido, porque ele não queria que eu ficasse lá, desgastando, né, no sonho das pessoas. A sua agência era onde? Em Goiânia. Em Goiânia. E eu fiquei de 2001 a 2007 com essa agência de viagem lá. Depois, com problemas de saúde dele, problemas que eu passei na empresa, decidi que era hora de fechar mesmo e cuidar dele. Sim. E aí eu fui cuidar dele, fui fazer cursos e fomos viajar e conhecer o mundo, enfim. Sempre com aquele amor no meu coração, né? E agora com a falta dele, agora com a ida dele, esse amor voltou novamente em mim, né? Porque já era uma coisa que eu sabia trabalhar, né? Eu quis ficar em Vianópolis, eu me apaixonei mais pela cidade quando eu retornei.
E aqui não tem uma agência de viagem, e aqui eu tinha muitos clientes. Então eu decidi montar uma agência de viagem. E fui para dentro do escritório da minha advogada com uma agência de viagem. Você nasceu, hein? Em Umuarama, no Paraná. Eu sou do sul do Brasil. E como é que você para aqui? Então, meu esposo nasceu no Acre. Oi? Hã? A geografia não bateu aqui também. E eu nasci no Paraná Sul. Então, no norte e no O sul. Acre pra mim era uma terra inexistente. Desculpa quem mora no Acre, moçada. Gente, é real. Muitas pessoas falam assim, gente, eu conheci uma pessoa que morava no Acre. Porque nenhum outro, né? Não, Então ele saiu do norte e eu do sul e nós nos encontramos no centro-oeste. Olha que lindo. Vocês se encontraram aqui? No centro-oeste. Ele veio para Goiás e meu pai veio para Goiás. Seu pai que te trouxe. Sim, e nós nos encontramos no centro-oeste. Né? Eu falo que Tupi-Guarani. Exatamente. Lembra do que Aham. Sim. Então, se encontraram no centro-oeste. Seu pai veio pra cá para Trabalho? trabalho. Trabalho, e ele também. Ele veio transferido. E você veio para Mar. Vim, nós viemos para nos encontrar aqui. Que é isso. lindo. Então tem toda essa... Aqui mesmo, em Vianópolis? Não, Goiânia. Ah, tá. Goiânia. Vianópolis nós viemos depois que nós nos casamos. Aí veio a cirurgia dele, e aí a terra seria melhor para cuidar e tal. Ele acabou sendo convencido por mim, que era legal, e viemos para cá. E aqui nós ficamos. Depois eu montei a agência, depois fechei a agência, fui cuidar dele. E agora trouxe a agência de volta, né, com um nome diferente, para não usar aquela. E aí dentro desse processo da agência de viagem, o que a Regiane faz? O que a Regiane faz? Aparece a história dos amores não correspondidos, das mulheres sofridas, das desilusões, né? E aí eu vim trabalhar, e aí escutava a história, mulheres não arrumam namorado. Aquela Nayara Azevedo. que foi Não arrumam traída. namorado, isso é sofrência, né? Que fica aqui declarando todo dia, né? É. As moças, eu não arrumo um namorado, não tem ninguém que presta nessa cidade, não tem ninguém. E eu olhando, assim, mas parece que esse presta e essa presta. E se eu juntar isso com esse? Dava Então, eu, pra assim, unir. Você pegava uma que não funcionou ali, olhando, mas assim, você Fazia um servicinho de cupido. analisando, cupido. E aí, familiares também, né? Porque é onde tá mais perto da gente, onde a gente foca, Família né? complicadíssimo. Aquelas mulheres solteiras, outras desiludidas. Eu falei, não, eu fui tão feliz no meu casamento dentro das grandes dificuldades que a gente passa num casamento, que são horríveis. Ai, meu Deus, eu vou falar isso pros dois agora, situação. Não, os Isso dois tá calejado, os dois tá Não, Não, aí- a gente tá aqui fazendo faz um ano, já tá. Mas é terapia, aproveitem que é de graça hoje, tá? Excelente, Então- excelente. Vamos aproveitar logo. Então, terapia de casal. Então, assim, é muito difícil o casamento, né? Mas eu fui muito feliz. Apesar da dificuldade. Porque eu passei 10 anos tentando entrar num acordo, os dois, numa sintonia, mas também quando nós mergulhamos, foi pleno, foi inteiro, né? Então não foi de início essa sintonia, Não. essa harmonia. De início foi a paixão, o amor, a loucura, né? Do encontro que tem que ter, senão se já aparece o problema logo de início, já tá é errado. o que está acontecendo agora. Aparece o problema antes de começar o namoro. Uhum. O que está acontecendo com os jovens, né? Esses jovens, ó, menina. Então, eu fui feliz, dentro de todas essas dificuldades, eu fui muito feliz. E eu saí da bolha. É assim, como assim, Deus? Só comigo? Só eu que posso? Só eu que tenho esse direito? Ou o Senhor me capacitou apenas, não é? Ou criou um cenário para mim? Porque Deus cria cenários para nós, para que a gente suporte, né? E aí ele tocou no meu coração para montar uma agência de matrimônio. Não bastava eu, dentro do escritório da minha advogada, trazer também uma agência de matrimônio. Que se chama? Almas Gêmeas Matrimônio. Tem a ver com o Fábio Júnior. Tudo a ver com o Fábio, porque eu sou apaixonada. Ah. Meu marido foi, eu posso falar. Fábio Júnior, vem cá. Vem na ó. minha sacada. Vem Vem pra minha na sacada. sacada. Sacada na cultural, sacada menina. cultural. Eu vou ligar pra ele. Ele não precisa nem ser na sacada cultural, pode ser particular mesmo. O que é isso, já? As minhas amigas, eu pago qualquer preço na tua sacada, se ele é. Então, meninos, que coisa linda que foi esse projeto Almas Gêmeas. E Que hoje isso você. mexeu no meu emocional, me ajudou, né? Uhum. E eu criei todo um propósito para ele, para relacionamentos cristãos, né? E judeus. Como se relacionar, como é verdadeiramente um namoro, como é um casamento. Existe uma diferença muito grande entre esse relacionamento cristão e o judeu.
Olha, os judeus, ele tá dentro daquele propósito religioso deles, né? Tem todo um tempo de namoro, começa muito cedo, é toda uma estrutura diferente da nossa do Ocidente, né? Mas eu não quis tirá-los de fora pelo fato deles serem os herdeiros verdadeiros e nós co-herdeiros. Você conhece em Vianópolis, judeu? Não, Aqui porque não. a Alma Gêmeas ela não foi para Vianópolis. Ah, sim. Ela foi inclusive para nível internacional, que o meu site tem, ele é inglês, ele é sim. italiano. Você é poliglota, ô, Regiane? Não. Não? Eu falo muito péssimo inglês para viagem. Quando eu chego lá, eu começo a falar para não passar fome, para não me perder nas ruas, né? Certo. E dentro do trâmite de viagem, a gente aprende a falar algumas coisas, né? Entendi. Um pouquinho de italiano, só mangiare, Espaguete. né? Porque é uma língua mater, então eu via em casa. E o espanhol, porque meu marido era fluente em espanhol, minha avó é espanhola. Seu Meu marido era avô era fluente? italiano, minha avó era espanhola, confusão, né, gente? Eu peguei o lado pequenininho do família. Pero yo hablas, né, Pepe? Vixe. Então eu consegui aprender algumas coisas e isso me fez caminhar. Né? E nessa questão do Alma Gêmeas, você também meio que especializou na área, estudando psicologia. Sim, aí o que eu fiz? Com o Alma Gêmeas, eu fui obrigada a voltar com a terapia. Terapia cognitiva, comportamental, aquela coisa toda que ficou lá atrás, que meu marido não suportaria eu dentro de um consultório atendendo. Não? Não. Ele queria eu do lado dele, Entendi. né? E então isso ficou uma coisa lá atrás. E aí depois agora, com a história do Alma Gêmeas, eu precisei tratar pessoas. Porque eu vou encontrar um infeliz e uma infeliz. E eu preciso que eles se encontrem felizes para se encontrar. Então você primeiro cuida Da separado pessoa, do indivíduo. para depois juntar. Cuidar do indivíduo. Exato. Isso foi um projeto que começou. Aí veio a terapia, né? Uma outra proposta de Deus para minha vida, veio a terapia. E aí, junto com os profissionais que me atendem, que me cuidaram de mim, me apresentaram os profissionais que passaram a ser meus professores, né? Psiquiatras, Ítalo Marcílio, Dr. Pacheco. Você é suíte do Mar? Mentira. Sim, meu professor. Você conhece? Nossa, demais. Ele é o cara. Violentíssimo. Eu Você sou tem 7 filhos, 6 filhos? Eu sou intrometida, né? Porque eu não sou nada, eu fico lá aprendendo, eu sou intrometida. Então já é assim que funciona, né? E aí eu tenho uma prima que é professora de psicanálise, né? E ela trabalha numa escola de psicanálise em Campinas. E aí conversando com ela, ela disse assim, prima, vai para psicanálise, porque a psicanálise é muito parecido com você. Você consegue... A psicanálise, ela aprofunda mais no ser, né? E junto com o meu lado cristão, que eu não consigo tirar isso e talvez na psicologia eu não pudesse trabalhar nessa área. Então Deus preparou o terreno para mim e eu entrei com a terapia juntamente com a Alma Gêmea. Precisei deixar o Alma Gêmea estacionado um pouquinho porque as coisas começaram a aparecer com grande... Assim, os jovens necessitados, as dificuldades dos casais, eu precisei socorrer essas pessoas que vêm batendo a minha porta, né? E hoje está mais do que trabalhar com Almas Gêmeas mesmo. Né? Porque eu não tive tempo mesmo de aprofundar nisso. E aí veio a história de o espaço ficou pequeno, porque enquanto o meu advogado ali fazia o divórcio, eu estava atendendo casal para não separar. Isso prejudicando o advogado. Uma parede Quer pedir desculpa para o advogado? Ai, não vou pedir desculpa. Não, tô brincando. Nós entramos num acordo. Juarez. Doutor Salve, Juarez. Começando a carreira e ela aqui, ó. A doutora Adriana, um dia a doutora Adriana foi fazer uma audiência, eu estava na sala atendendo. Não separem, não separem. Eu estava atendendo, né? E aí eu falei assim, hoje deu confusão. O negócio ferrou hoje. E a gente entrou num acordo e eu falei, quer saber, é o lugar mesmo, eu preciso ir para algum lugar. E vou para onde? E apareceu aquela sala, né? E eu levei a minha engenheira lá. E ela com uma sacada perfeita, sacada com a sacada, ela olhou pra janela, ela teve uma sacada na sacada, ela olhou, se aqui pudesse fazer, eu, pode sim. Menina, sou Regiane Resquete. Eu falei com o dono, vamos olhar se tem viga de sustentação aqui para não descer tudo aqui. E tinha e pronto, enfim, estou no meu espaço, atendendo no meu consultório, né, com muita alegria em ter meus pacientes, em cuidar das pessoas. Eu sempre fiz isso, né? Mas foi de graça, agora eu cobro. Você fazia de graça? Sim. Olha, a Sim, chance que você perdeu. Mas muitos não.
Olha, muitos estão curados. Se estão vendo pessoas legais pelo planeta, é porque foram curados. Legal, Exatamente. né? Então já fiz a minha parte, né? E dentro dessa questão da alma gêmea, o que você vê hoje os maiores problemas sobre os casais? Existe uma coisa que é peculiar do casal ou existe uma área mais abrangente, os problemas estão ali? Olha, dentro dos casais, do namoro ou do casamento, porque tem uma diferença. Tem uma diferença grande. Muito. Vamos falar dos namoro primeiro. Então, a dificuldade é orgulho. Orgulho. As pessoas estão extremamente orgulhosas. A outra é a falsidade. É mesmo? Eu preciso fazer parte do meio. E o meio diz que tem que ser assim. Aí eu quero levar esse ser assim para dentro do relacionamento. E vai dar errado. Porque o relacionamento, desde os primórdios, ele foi criado para ter uma sustentação, um equilíbrio, uma base. Se tentar mudar, fica fora. Hoje eu postei, tipo, cabeça assim. É assim que acontece com a gente quando a gente sai da desobediência. Quando tá com Deus, a gente fica olhando o mundo exatamente desse jeito. Então acha que tudo tá de cabeça para baixo. Né? Assim é o relacionamento do namoro. Então ele começa numa estrutura errada, aí não vai para frente. Porque o orgulho não deixa, porque a falsidade não permite, porque usa máscaras. Né? Aí acaba. E acaba. E o namoro foi feito para acabar. Pra virar casamento. Para acabar, ou ele termina porque não deu certo, ou acaba em casamento. Então ele foi feito para acabar. Então na positividade, fomos para o casamento. Sim, agora chegou no casamento. As dificuldades do casamento são quais? Levando essas máscaras para dentro do casamento. Que veio lá do namoro. Que veio do namoro. Né? Então, o que vai acontecer? Os casais vão entrar em atrito, como foi com o meu, como com o de todos. Primeiro ano é caos. Você viveu a Primeiro ano é caos. caos. Primeiro ano é Ai, caos. que excelente, tá acabando. Dia 27 estamos lá. Dia 26 a gente era um ano. Tá, entra no Ele ainda segundo falou dia caos. 27. Não, é porque dia 26 acaba o primeiro ano e dia 27 começa o Mar de Maravilhas. É isso? Jamais Não, o erraria. segundo caos. Ah, é o segundo caos? Droga. Achei que era no próximo ano. Motivador. Ele falou, olha, gente, eu não quero incentivar, por favor, ninguém, casem, porque casamento é legal. Eu estou aqui para dizer que casamento Não, eles não vão separar porque eu jamais deixaria isso acontecer. Mas voltando no seu casamento, gente. Teve esse período de turbulência sim, e depois chegou aquela... ao acordo, porque Ao as acordo. máscaras vão caindo ao longo do processo. Mas vamos lá, ao longo do processo que durou... 10 anos. Que Porque excelente. tem a crise do 1, a crise do 7 e a crise dos 10. Olha ele me olhando que olho. Vai ter que ir pra terapia, amanhã eu tô fora, amanhã eu tô viajando, Eu vou hoje é marcar. tarde. Pode O que ser segunda. Ele tá me olhando assim. Tadinho, vai chorar Tô dores, velho. Então tem do 1, do 7 e do 10. Todos passam por esse processo? Não. São os mesmos motivos ou vão mudando? Gente, geralmente os mesmos motivos. É. Os mesmos motivos. Na minha mãe não é assim, na minha casa não é assim, com a minha avó não é assim, você não vai fazer comigo o que o meu pai fazia com a minha mãe. Entende? Porque a minha amiga ganhou isso do marido. Começam as comparações. Sim, os mesmos problemas. É do ser humano. Sim. Então a gente está sempre repetindo o ciclo, né? Então eles vão acontecendo. E se esse casal não entrar num equilíbrio, numa sintonia, num diálogo, numa fala, e não começar a tirar as máscaras, e onde vem o divórcio? Porque não se sustenta, fica sem base, né? Então a base começa onde do casamento? No namoro. E as estacas vêm com o casamento. E você vai estaquear um alicerce que foi feito no namoro, não é? Mas Processo. é um processo, né? E aí entra o amor para ser paciencioso, né? No início é bondoso, no final tudo sofre. Ah, sim. Eu falo que a única passagem, pode ver que tudo de Deus 1 Coríntios 13. sim, tudo de Deus é assim, ó, tenha calma, é a guerra, mas vai ter vitória. No mundo tereis aflição, porém tem bom ânimo, eu venci o mundo. Sempre tem vitória. No amor é o contrário, né? Ela começa. Bondoso, paciencioso, né? Lindo, né? Aquelas falas ali no final, tudo suporta. Tipo, ó, suporta. Aguenta aí, vale a pena, né? Como vale a pena? E só o amor basta, Regiane? Não. O casamento, para ele se sustentar, na verdade, por isso que eu abri o Almas Gêmeas com a proposta cristã e judaica, que é a mesma proposta,
né? Lembrando que tem muitos judeus já uma linha que acredita em Cristo. Não são todos os judeus que não, né? Não sabia. Não são todos, tem muitos que já reconhecem Cristo como Messias. Então, se nós não colocarmos a divindade dentro do casamento, ele não se sustenta. Se nós formos observar os casamentos que estão aí há 70 anos, bodas que eu nem sei o que é, não lembro mais, mas talvez Carvalho. Eu morro ali na de ouro ali, porque eu não sei mais. Então, eu nem passei pela de ouro, que pena. Mas eu tenho chance de chegar. Nunca é tarde, Regiane, nunca é tarde. Tarde para o amor. Então, essa base que é aquelas 3 dobras, né, que formam a tríade, aquele triângulo, né, que está o Cristo e aí viemos nós. Então, é ele que é a base do casamento. Então, quando ele está na história, aí coloca o amor. O amor, ele vai se sustentar, ele vai brotar. E aí vem o perdão. Porque é perdoar todos os dias. A nossa maior escola está no casamento, está na família. E a família é o projeto mais maravilhoso de Deus depois da nossa criação. Depois que Deus nos fez com aquele amor, com aquele zelo de ver aquela obra e dizer, nossa, que pedra preciosa, né? Que riqueza que eu construí, que eu fiz, né? E fala, e escuta e anda, né? A minha imagem, a minha semelhança. E aí ele criou o outro que junta e forma a mesma carne. E aí forma a família, né? Então, essa família, ela precisa estar solidificada, ela precisa estar estaqueada no amor, que é Cristo. Essa sua questão religiosa sempre esteve presente na sua Sempre, vida? sempre. Sempre. Hoje eu estava me lembrando que eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre, porque aos 4 anos de idade eu já tive um contato muito forte espiritual, com o mundo espiritual, né? Então, eu fui curada, né, aos 4 anos. Então, assim, daí pra cá, essa minha conexão, esse meu contato com Deus é muito forte. E veio ao longo de todo esse processo, né? Desculpa, o que aconteceu aos 4 anos? Eu fui liberta de uma epilepsia grave que eu tinha. Eu nasci, aos 2 para 3 anos surgiu eram convulsões repetitivas, né? Foi diagnosticado naquela época, tudo era muito precário, há 40 anos, né? Então as medicações não eram boas e nesse período os meus pais me levavam para médico, enfim. E recebi uma visita em casa de irmãos da igreja deles para orar. E no meio da oração eu estava no meu quarto e entrou anjos no meu quarto. Vários anjos eu vi. E eles ficaram em volta da minha cama. Eu dei esse testemunho na igreja, numa palestra que eu fui domingo. E eles ficaram em volta da minha cama, fazendo algo em mim. Mas aquilo era bom. E eu, ao mesmo tempo, escutava a oração dessa pessoa que orava. Eu escutava a fala dele, né? E acabou a oração, eles foram embora. Passado algum tempo, nós viemos para Goiás, não é? E chegando em Goiás, minha mãe precisou me levar no neurológico, porque de 6 meses eu fazia aqueles exames e tal. E chegando no neurológico, o médico disse para minha mãe, olha, se algum dia ela teve, porque existem os exames que falam, ela foi curada. Então eu sou o próprio milagre, né? Eu sou, então como não acreditar se eu vi o milagre acontecer em mim? Não só aconteceu como sobrenatural, né? Eu vi, né? Vi que existiam anjos, então eu sei da presença deles, né? E então assim, se nós não colocarmos Cristo, essa divindade, esse amor na nossa vida, nada funciona, em especial um casamento com tanta dificuldade, né? Então, quando a gente coloca ele, a gente vence tudo, porque tem um amor um do outro formando a mesma carne e Cristo ali sustentando a gente em tudo. E aí tudo funciona. Nessas etapas do relacionamento, a gente falou do namoro, do casamento. O casamento, depois que tem filhos, é diferente? Muda? Porque hoje a gente vê muitos relatos de pais e mães que falam que é inexplicável o que acontece quando surge uma criança. E ao mesmo tempo a gente vê casamentos que estão se sustentando por conta dessas crianças. E também casamentos que acabaram depois que vieram os filhos. Também. Sim. Então existe essa diferença no casamento antes dos filhos e depois dos filhos? Existe. É que o filho, ele é um fruto, né? A árvore
passa a dar frutos. Forma a mesma carne e aí passa a ser uma árvore única. Né? Nós somos árvores. Uhum. Então passa a ser uma árvore única. Essa árvore vai dar um fruto em comum. Né? E isso ali você passa a distribuir amor. Quando você saiu da sua casa, Abraão, pega a tua Sara, deixa a tua parentela e vai para uma terra distante que eu te mostrarei. Ali já começa a mostrar o que é a formação de uma família. Deixa esse vínculo e passa a formar o seu, não é? Quando você passa a formar o seu, você passa a distribuir o amor, porque ao deixar a casa dos seus pais, você está deixando um amor. Mas você tem que distribuir esse amor, tirar um pouco do seu amor e começar a deixar aqui um pouco do amor e aqui você vive o amor. Vem o filho, você tira o amor que está acumulado aqui e distribui esse amor para o filho. A mulher doa, o pai doa esse amor. Assim funciona, não é? Aí vem a história. Não acaba porque tem os filhos, porque eles direcionam todo esse amor nos filhos, esquecendo de si mesmo. Então, eu não direciono mais o amor à esposa, a esposa não direciona ao filho, né? Sim. A mesma coisa acaba. Por quê? Porque faz essa mesma direção, coloca tudo no filho. O filho passa a ser o centro. Perfeito. Não é? Então há um desequilíbrio na ordem, no decreto de Deus. A mesma carne, que vão formar frutos. Co-criadores do Pai, e não criadores. Hoje acontece muito dos pais acreditarem que eles são criadores e que os filhos são propriedade deles. E o que acontece? O marido passa a colocar todo o amor no filho, a esposa todo o amor no filho, o filho passa a ser o rei, o cabeça da casa. Perfeito. Né? E aí esse casal passa a ser dominado pelo filho. Então, todos os dois casos acontece a mesma coisa. Esse filho é o dominador. Né? E não é assim que funciona. Porque a palavra diz que se um esposo precisar decidir entre a vida da esposa e a vida do filho, ele tem que escolher a vida da esposa. Isso é decreto. Porque filho você pode ter outro. A mesma carne ela é única. Você só tem ela. Com as propostas que vem acontecendo, mas então o casamento se rompe. Aí tem toda uma fala por trás disso. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas eu separei. Separou porque não foi Deus que uniu, é decreto. Se Deus uniu, o que ele fala, essa porta eu abro, ninguém fecha, essa porta abre e ninguém fecha. Então, se Deus uniu aqueles dois, não existe separação. Eles podem tentar. Eles podem passar a vida brigando. Eles podem entrar em desacordo uma vida inteira. Eles vão viver 70 anos, eles vão viver 70 anos juntos. Se fechou é porque não era de Cristo. Não foi. Ou há um engano, uma paixão, uma ilusão, não é? Um interesse, uma admiração, mas nunca o amor, nunca o triângulo, nunca as três dobras. E existe um determinado momento em que o casal tá no namoro e aí eles viram e falam assim, vamos casar. Existe alguma coisa que a gente consegue sentir ou falar de que, sim, é Deus aqui? A gente ensina, e é isso que eu vou trabalhar no alma gêmea, é orar. Porque um ora e o outro ora. Então a gente aprende pela palavra que tudo nós temos que pedir direção a Deus. Né? Filhos obedientes falam com seus pais antes de tomar atitudes. Pai maior. Né? Então você vai orar e falar, Senhor, isso é mesmo da tua parte? E ele manda respostas. Nós sabemos que ele, através da palavra, nos responde. Vai responder a mesma coisa no coração dos dois. E aí, quando eles têm essa resposta, eles entendem que é realmente o propósito de Deus, a união dos dois, a formação da família através dos dois, e aí vem o casamento. Quando as coisas não acontecem dessa forma, Regiane, mas então que não orou e casou e foi feliz, ok, mas foi Deus que tocou de alguma forma neles. E eles sentiram que era para ser assim, não é? Mas tem casamentos que acontecem que Deus uniu e o homem foi lá e separou? Tem, porque o homem não pode ser desobediente.
Não tem decretos que a gente quebra? Sim. A gente não comete erros? Então, nós podemos cometer erros por intolerância, por impaciência, por não suportar tudo. Então, pode ruir, não é? Mas são pessoas infelizes. Não vai ter um relacionamento com outra pessoa feliz, porque você está deixando um amor para trás. Né? E se deixa um amor para trás, não vai haver felicidade. Você não ocupa aquele lugar com outra pessoa. Sim. Né? E essa questão da seguir a palavra, ela é muito importante no ponto que você tocou sobre os filhos. Porque hoje, não tenho filhos, mas eu tenho um sonho de ter filhos. Existe não sei, pode ser opinião minha, mas eu vejo que essa questão do filho se tornando reizinho dentro da casa, se afastando dessa tríade que você falou. E a próxima geração? Porque às vezes esses pais, eles até foram criados dentro dessa base, mas eles estão passando para os filhos algo diferente. E esses filhos, o que eles passarão? Vocês têm essa preocupação lá na frente? Muito, Nelson, muito. Na verdade, isso assim, hoje para mim é o que mais me incomoda ao encontrar os jovens, né? Porque eu vejo uma desestrutura. Sim. Ele não tem um equilíbrio para levar um casamento, né? Porque ele foi criado de forma diferente, às vezes não como um rei na casa, né? Mas com muito adulo, com muito cuidado, com pouco aprendizado. Né? Então, se ele não foi acostumado a dar e a cuidar, tanto ele quanto ela não vai cuidar do esposo da esposa. Né? Vão morar perto dos pais, vão almoçar na casa dos pais. Não vai ser Abraão e Sara deixando a parentela. É Abraão e Sara morando do lado da parentela. E a parentela continua cuidando deles. Então não se torna um casamento. Não se torna um casamento. Não, é formando uma família dentro da própria família. Dentro da própria família. Não é? E não pode. Tem uma regra. Tem que formar uma nova família. Por isso que chama parentela. Ele deu o nome parentela. Quando ele coloca na Bíblia família, é um nome em hebraico. Quando ele vem com parentela, é outro nome. Porque parentela é aquele que a gente deixa. São os nossos irmãos, nossos pais. E família é quem eu estou formando agora, marido e mulher. E os filhos se vierem. Né? Então, essa forma de educar os filhos agora, ou eles formam filhos extremamente individualistas, que fazem tudo sozinho, por falta de tempo dessa mãe, cuidar desse filho, né? Ou então eles formam filhos extremamente necessários e os pais deixam de ser desnecessários. Quando a gente faz um estudo de pais necessários e desnecessários, a gente percebe que esses pais não querem ser desnecessários. O que é um pai desnecessário? Ele começa, a criança, uma certa etapa, começa a dizer, você pode fazer isso sozinho. Você pode ir ao mercado sozinho. Você pode ir ao futebol sozinho. Você pode ir à escola sozinho. Você pode ir brincar sozinho. Esses pais, eles protegem esses filhos, porque ao invés do marido e mulher estar na sintonia de um cuidar do outro, como a mesma carne, eles focam o amor naqueles filhos. Lembra do início da conversa? Então, eles colocam aqueles filhos numa bolha e querem proteger aqueles filhos de tudo. Então, os filhos não são independentes. E eles vão chegar aos 25, como a gente tem visto, dentro da casa dos pais, extremamente dependente desses pais. Quando essa bolha estoura, Né? essa bolha ela se rompe, ou às vezes até perde um pai, e aí, como é que esse adolescente vai lidar? Esse adulto, né? Adulto. Esse 25 adulto anos. vai... Então, ele não vai. Aí ele entra em um grande sofrimento. Ele tem problemas, porque ele não sabe fazer. Ele não sabe cuidar de si mesmo. Né? Eu tenho um amigo que aos 18 anos ele já queria morar fora. Né? Ele tem vontade de ter a própria casa, de passar a sua roupa, de sofrer um pouco. Porque estar sozinho é sofrer um pouco. Não que você tenha que morar fora. Né? O legal é que você encontre um amor e desse amor forme uma família e deixe a parentela. Né? Isso seria legal. Mas não aos 30, 40 anos. Porque aí já houve uma forja. Aquele período que era para ter passado do lado da esposa,
né? Foi com a mãe, com a irmã, com a avó, com a tia, ou sozinho no apartamento. Então, vem cheio de outros problemas bem maiores, né, que vão enfrentar. Então, sai da ordem. Tem uma ordem, uma organização de Deus. Quando a gente sai da organização de Deus, aí tudo flui. É o que está acontecendo com a nossa geração hoje. Então, essas crianças, como você perguntou, é claro que amanhã não vai ter a mínima estrutura. Ela não sabe receber um não. Ela não sabe fazer as coisas sozinha. Né? Então, ela é muito protegida. E quem é muito protegido não foi forjado. Eu acredito muito Quem não nessa botou questão os da pezinhos forja, no gente. chão e não sujou o pé, e não entrou um espinho, e não sentiu a dor do espinho, não conhece a dor do espinho do Sim. outro. Não é? Quem não cortou o dedinho porque pegou a faca e fez, né? Não conhece essa dor. Né? Não se machucou subindo numa árvore. Hoje a gente não vê. Na minha casa, quando chega, eu ponho as crianças para subir na árvore. É incrível para eles. É a coisa mais extraordinária. E os pais ficam ali olhando. Lá vem aquela Ai, louca. vai cair da dos meus árvore, meninos. vai cair de menina de Lá vem aquela altura. louca dos meus meninos. Vai, né? Esse menino vai cair já. E já declara, né? Tomara que caia, tomara que caia. Quebra o braço, que delícia. A gente quebrava É braço, todo mundo maravilhoso. escrevia. Eu no- quebrei os dois, menina. Pra mim foi a melhor coisa que me Eu não quebrei aconteceu. nenhum. Eu também não. Jane, essa questão da forja, eu acredito, repito, muito nisso. É ali que se molda as melhores espadas. Eu falo isso por experiência própria. Essa questão, eu posso ser equivocado, mas eu falo, num certo período, o adolescente, ele tem que sofrer. Ele tem que ser forjado. Porque se ele não é forjado no fogo, lá na frente não vai dar resultado. Eu com 17, 18 anos, eu saí da aula, saí da casa dos meus pais e fui morar em Anápolis sozinho para fazer estágio. Eu falo, ali foi a minha forja. Foi um período que eu passei bem tenso. Eu saí da faculdade, saí do serviço, direto para a faculdade, e essa rotina o dia inteiro estudando, serviço bem pesado, e isso me consumia. Eu lembro, gente, eu namorava com a Luísa à distância. Às vezes na faculdade eu deixava de comprar um lanche e jantar para juntar dinheiro no final do mês e me conseguir ir lá ver ela. Tinha um sacrifício. Tinha um sacrifício. E eu não precisava, momento algum, passar por isso, que meu pai tinha condição completamente. Eu morava aqui, eu tinha um salário muito bom na escola, trabalhava com meu pai. Então, eu tinha uma vida muito tranquila, muito tranquila. Então, e esse período que eu passei lá no fogo, foi um dos períodos mais importantes da minha vida. Sim. E eu vejo isso na Luísa também, quando ela saiu da casa dos pais dela, 650 km de distância, veio para cá, passou esse período. Então eu acho que isso, experiência pessoal minha, é muito importante. Nós temos que ensinar os nossos filhos a viver da forma como que o mundo é. É claro que hoje eu não vou dizer para os pais pegar uma criança pequena e permitir que ela vá ao mercado no mundo atual. Né? Nós temos outros perigos que na minha geração não teve mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, eu faria, sabe o quê? Mandava aí ficar escondidinho, sentado nos postes, olhando, sabe, vigiando. Só mas pela deixar- achar que tá sozinho. Isso, mas para ele sentir a adrenalina do perigo, de como que eu vou fazer isso, como ensinar a atravessar uma rua, não é? E ao chegar a uma certa idade, ensinar que ele tem que se movimentar para buscar seu espaço. Ou ela e ele, ou busca o casamento, né? E se optar por estar sozinho, buscar seus lares, suas kits, seus barracos, o seu apartamento, enfim, de acordo com a condição de cada um. Mas é importante viver e pagar o preço do que é a vida, do que é uma vida, do que é um lar, do que é... Porque senão vai chegar no casamento sem essa estrutura. E aí, a hora que aparecer a barata, põe os dois em cima da cama e grita pra quem? Pro pai, que é o vizinho. Aí vem o pai, não é? Mais uma vez e mata a acorde. barata. Que situação terrível. Eu até sento e choro, gente. Gente, hoje os meninos não arrancam o tampão do dedão no asfalto mais. Não. Como assim? Vê uma Esse dia árvore. eu fiz isso. Gente, Não faz arte, né? fica ali num tablet consumindo aquilo ali. E é um tempo que é legal isso, essa geração, né, que vocês já pegaram de ter esses aparelhos, essas coisas para nos ensinar, porque isso nós estávamos mergulhados em livros, né? Então nós perdíamos muito tempo e nem podíamos brincar porque consumia mais tempo. Então hoje dá para acelerar o processo aqui, Muito. para ter tempo, né, para as brincadeiras, mas não existe mais essa brincadeira, né? Hoje não dança. O jovem não dança. Essas crianças vão saber dançar?
Não. Vai ser algo que vai acabar se perdendo. Vai, não tem mais assim o engano, né? Papai Noel já não existe, já sabe que não existe desde agora, né? O príncipe e a princesa, só vocês mesmos, né? Só eu que acredito neles, né? Linda ela. Só eu que acredito nos príncipes, porque os outros não acreditam, né? Mas são os príncipes e as princesas do Senhor. Nós somos filhos do rei, claro que nós somos. Essa magia eu acho muito importante. Essa sabe? magia, isso é lindo. É lindo. Nós precisamos dela, nós precisamos da criança, precisa de fantasia. Precisa. Porque adultos, nós fantasiamos coisas. E essa fantasia nos faz ir além. Acreditar que a gente pode, Sim. nos dá esperança, né? Então, assim, começa errado na formação da família. Não que tem culpa, os pais não são culpados, os filhos não são culpados. Nós fomos levados a viver esse tempo, né? Tentando proteger, porque a minha geração foi muito sacrificada. A minha geração dos 40 foi uma geração onde nossos pais eram muito duros e a gente começou a ver o mundo maravilhoso dos hippies, né? E queríamos ver aquela liberdade. Aí o que nós fizemos? Quando eu tiver filho, eu vou fazer tudo o que ele quiser, ele vai ser livre, porque eu não pude ser. Então, nós somos culpados pelo que vocês estão passando. Não é? Então, demos uma liberdade que nem nós estávamos preparados, muito menos vocês. Aí chegou num mundo cruel, que faz o quê? Volta correndo para casa. Porque não é preparado. Né? Ou mergulha no mundo e se perde, que é bem pior. Ainda é melhor esses que estão ali guardadinhos pelos pais do que os que estão perdidos na terra. Né? Apesar que os perdidos, quando se encontram, vêm forjados e maravilhosos, né? Exato. Porque ele veio todo machucado, Sim. né? Mas não precisamos passar por isso. Mais uma vez aquela frase que eu falei, acho, nos 2 últimos episódios. Tempos difíceis formam pessoas fortes. Sim. Pessoas fortes criam tempos fáceis criam pessoas fracas. Então não tem nada de trás, né? E essa questão da criatividade, eu pauto muito em cima disso. Como é que é a frase que eu te mandei hoje? Ser criativo Olhar para um lugar que ninguém está olhando e caminhar com tranquilidade. sem medo. Isso aqui é a cara do Pedro, foi pedindo tatuagem Cara na do testa. Pedro, verdade. Hoje essas crianças não têm essas fantasias. E como você falou, o adulto ele fantasia algo, ele pensa no futuro, ele almeja uma coisa maior por conta dessa fantasia. E hoje você vê o jovem, eu trabalhei com um jovem dando aula, não tem. Lá na frente eu quero isso e aquilo. Não tem. Estão vivendo só hoje, repetidamente. E não tem o passado, Isso, não tem a estrutura do passado, né? não tem. O visionário. O visionário é o quê? Ele é fantasia. Exatamente. É o sonhador. Se ele não fantasiar, ele não é visionário. Né? Ele imagina algo, né? E ele acredita naquilo, mas nem tudo ele consegue realizar. Mas também o que ele realiza, né? Beira o extraordinário. Vocês são doidos. Botar uma mesa, conversar e filmar. Quem vai ver isso? Quem vai querer assistir? Quem vai querer assistir um negócio desse? Gente, eu falo que pra mim Eu que assisto, que adoro, me Se eu- apaixonei vendo vocês. Tá se eu vendo? não tivesse, que nem o Nelson fala que essa frase combina muito comigo, se eu não me achasse uma pessoa criativa, gente, eu seria uma pessoa extremamente infeliz, porque é o que me motiva. Se eu não tiver essa coisa de olhar pro que ninguém tá olhando, eu não saio do lugar. Eu preciso ter alguma coisa para eu ir em busca, porque se eu deixar de ter a busca, eu deixo de existir. Eu falo pro Pedro que as coisas que ele vai trabalhar, que ele pensa em fazer, não foram inventadas ainda. Não foram criadas. Ninguém pensou. Ele tá vivendo lá na frente. Por isso que eu tô colando com ele, entendeu? Pra mim junto. Por isso que eu me apaixonei por você. A gente fala a mesma língua, né? Isso é legal. Gente, quando a gente encontra alguém que fala a mesma língua, porque assim, gente, eu sabia que eu tinha uma língua diferente nessa terra, mas eu achava que era só eu era louco, era anjo. Um dia eu falei, eu fazendo um vídeo com o Roberto Filho, eu falei, olha, tem dia que eu penso, será que eu sou um anjo? Porque meu marido falava que eu era anjo, né? Tô achando que eu sou, porque só eu que tenho essa ideia, ninguém pensou nisso. Então, Uhum. e as coisas pra gente é incrível, porque a pessoa fala assim, como que você pensou nisso? A gente fala assim, mas não é normal? As pessoas chegam e falam, Você não como é acha que você faz isso? Eu falo,
É o trivial da minha cabeça. Gente, é normal. É loucura mesmo. Não, é. Falando nisso, alguém você já ouviu essa frase? A Regiane, ela é passada. Demais. Demais. Outro dia me perguntaram. Eu acho, afirmando, que você é bipolar, Regiane. Você já pensou nisso? Eu falei, sou. Você tá... Não, você chegou atrasado com a tua pergunta. Só que eu fico só lá em cima, sabe? Porque o bipolar, né, desce e sobe. E eu, que legal, né? Eu fico só lá em cima. Graças a Deus. Então, eu não quero tomar remedinho pra descer, não. Uhum. Eu gosto de andar aqui, ó. Só por cima das águas, né? Ou então, mergulhando lá no profundo, né? Jane, a gente vai chegar nesse assunto de como a gente se encontrou. Só que antes disso, tem uma questão aqui, não pode crer, que a gente inverte. E como a gente foi conduzindo a conversa até então, chegou o seu momento de nos fazer uma pergunta. Qualquer pergunta. Sim. Você pode fazer. Enquanto isso, eu vou pegar a bala com mais alta. Eu fiz essa Você- pergunta você- pro... Vou começar com o Nelson, porque ela é mais... A outra pergunta pra mim foi meio Eu intensa. lembro dela. Eu lembro dela, né? Eu lembro dela. Mas nós falamos isso lá, quando eu recebi vocês. E vivendo esse tempo que nós estamos vivendo hoje, onde tem essa geração, né? A geração Z, mas é a geração Z de Zen. Muito Tá muito tranquilo. estacionária, né? Estacionária. E aí, algo que mexe comigo ainda, esse assunto política. É uma coisa que, sabe, assim, eu nesse tempo, eu olhando o 8 e o 80, eu não consigo assimilar ainda a postura de um jovem, nesse tempo de agora, nesse amor pela política. E como que surgiu isso na sua vida? Já, foi algo, tipo assim, como eu disse, não foi algo que eu planejei, eu tinha um sonho em relação a isso. Foi algo que Deus foi me mostrando. E Deus foi abrindo todas as portas nesse sentido para mim, para chegar até onde eu cheguei. Eu abri com uma caminhada. E eu ainda estou nessa caminhada. Mas o que me motiva e é o que eu acredito, que a minha vocação vocare, é você chamar alguém. E você, se existe um chamado entre duas pessoas, é alguém chamando a outra pessoa. E eu acredito que esse alguém é Deus. Então, quando alguém chama, você só consegue ouvir se você está próximo dessa pessoa. Então, eu acredito que foi num momento que eu estava muito próximo e eu ouvi esse chamado para mim entrar na política. Mas, e eu acredito muito que Deus, ele nos dá dons, discernimentos, que a gente não tem que usar para a gente. A gente tem que usar para servir o outro, para servir. E a política para mim é isso. Eu acho que Deus me usou, só que com um propósito não para mim servir. E eu acredito que é exatamente isso aí que é o meu chamado, de tentar levar os jovens para a política. Durante muitos anos nos falaram, os jovens serão o futuro da nação. E isso foi se repetindo. Só que o futuro já chegou. Nós somos o futuro. Nós éramos aqueles jovens que seriam os adultos que iriam nos moldar o mundo. Chegou. E aí, o jovem está preparado? Não está. E na política é onde as coisas acontecem. Muita gente fala da questão política com certa aversão, mas se você não entra na política, você vai ser governado por aqueles sem escrúpulos. E você vai ter que aceitar isso, porque é um processo. Então eu acredito que eu tenho a missão de levar o jovem para a política. Eu uso muito as redes sociais para isso, fazer vídeos mais interativos. Porque para mim, apesar de ser o que eu vivo para isso, estudar política, eu acredito que não é um assunto que a pessoa está ali na internet queira ver. Então eu tento passar aquilo de uma maneira mais contraída, uma maneira mais... Onde está o jovem? Nas redes sociais. E esses dias até o Hugo me mandou uma mensagem. Alguém? Não. O outro, não estou lembrando o sobrenome dele. Nelson, me passa alguns livros sobre política. A Gabriela Cotrim, que também é professora, formou agora. Nelson, me dá um caminho aí. Ela postou uma foto estudando política, influência do Nelson. Eu acho que é mais ou menos por aí. Um chamado com missão. Comissão. Quando eu assumi como vereador,
de ciência de grupo mais jovem, eu falei no discurso de posse. Daqui a 4 anos, eu quero ver aqui, não sei se eu vou estar aqui, porque para mim isso é um plano de Deus na frente, mas eu quero ver jovens aqui. Jovens. Com ideias novas. Incentivador, né, meu? Incentivador. Acredito que é por aí. Que bênção, fico feliz de te ouvir lá, mas eles não ouviram. Agora todos estão ouvindo. Porque nós não conseguimos gravar aquele dia. Esquecemos, mas hoje está sendo gravado. Então, parabéns para você, meu querido. Que você receba o apoio de todos nós, aqueles que intercedem, né, como eu falei na oração, para que você leve essa sua missão, que ela é muito importante. Nós precisamos da política, né? Sempre precisamos dessa organização, desses que gerem, né, que cuidam de nós. Agora é para você. Não tenha medo. Eu não estou te analisando. Eu só vim aqui só hoje como consultora de viagem. Ela comentou no primeiro vídeo. Analisando. Mas quando ele fala de Deus, Pedro, eu observo em você assim, dom. Né? Eu também. O dom de levar a alegria. Né? Levar a alegria. O que é Deus para você? Nossa, boa pergunta. Uau! O nome da atenção de lá para escutar. Regiane, Deus sempre foi muito presente na minha vida desde pequeno, principalmente por influência da minha mãe, que sempre esteve dentro da igreja, então eu cresci dentro da igreja. Só que por crescer dentro da igreja, eu fui sendo levado. Eu fui sendo levado pelos ritos, sem entender como é que funcionava, sem entender propriamente a essência de tudo aquilo. E sendo levado também pelo senso comum, desenvolvi um senso crítico em relação àquilo. Só que em determinado momento, sobretudo por um conflito dentro mesmo da igreja, eu me afastei. E por me afastar, eu consegui ver uma parte crítica minha em relação a isso que não existia, e mesmo parecendo até ser contraditório, eu me aproximei muito de Deus. Eu não estava dentro da instituição, dentro do templo, então eu precisava de alguma forma estar mais próximo a Ele, para compensar o fato de eu não estar presente no rito em si. E hoje, diante de tudo isso, que eu tentei dar um introdutório, Deus é quem me faz ser quem eu sou. Eu não me vejo sendo Pedro, como você vê dessa maneira de levar o dom da alegria. Eu não me vejo se não fosse a ação de Deus. E na minha adolescência eu fui bobo assim, porque às vezes, não sei se era influência da adolescência, mas eu tinha até vergonha de expor esse Deus para as pessoas. Tinha vergonha de falar quem era esse Deus para as pessoas, de falar da minha fé. E mesmo assim, mesmo sendo Pedro, Deus ainda assim, em nenhum momento eu consigo sentir quase que palpável o amor dele, sabe? É como se... Até falei isso no dia que a gente estava lá, que Deus olha e fala assim: vai ser diferente aqui com você. Vou contar pra eles que você é o queridinho do Senhor. Você também. Por isso que eu chamo eles de príncipes e princesas. Então, assim, sabe? E eu sou muito inseguro em relação à minha fé, em momentos de desespero, por exemplo, de virar. E minha mãe sempre fala: filho, confia, filho, entrega. E eu sempre tive essa dificuldade de: eu amo Deus, eu adoro Deus, tô aqui na dificuldade, mas Deus, será que Deus vai mesmo aqui segurar a ponta aqui, vai segurar minha mão? Hoje não. Hoje eu já consigo me entregar mais para Ele, tanto que esse projeto aqui nosso, eu sempre pedi muito a ajuda dele, que a gente, a cada episódio, eu sempre peço para que a gente esteja junto com ele. É muito clichê isso, mas eu não consigo achar outra palavra para falar. Deus é o tudo na minha vida. Hoje eu posso falar que Deus é o tudo, e eu conseguiria falar que o resto é só consequência do trabalho dele. Então, assim,
eu tenho que ser muito grato. Eu sou muito privilegiado em relação a isso, porque é ele. É filho. É filho. Se reconhece como filho. Cada um de vocês se reconhecem como filho. E isso é extraordinário. Porque muitos sofrem nessa terra por não se reconhecer como filho. Né? Então, quando a gente entende que nós somos os co-herdeiros, né? Os descendentes de Abraão, mas enxertados nessa árvore, então esse amor é maior que ele tem por nós, né? É pela graça que ele nos alcançou, nós somos escolhidos. E aí a pessoa se entrando e mergulhando nesse amor e sentindo a presença dele, entendendo que o dom, que a missão, né? Que a beleza, que a alegria, né? Que a paz, né? Vocês falaram de paz. A paz que excede todo entendimento é a que você anda. Né? O que é isso? Tudo está na sua volta acontecendo. Mas a alegria está na gente. Então é impossível parar só para ficar chorando. Eu paro e choro, mas eu levanto e sigo, porque eu tenho uma paz. Né? Isso só acontece para quem se reconhece filho. Na nossa conversa lá, você disse pra gente aqui que a gente não deveria deixar de falar de Deus, que não seria uma conversa para falar de religião, mas se surgisse Sim. a oportunidade que a gente não tivesse medo, nem vergonha de falar de Deus. E todos os episódios até hoje chegam a um aspecto que a gente fala. E as pessoas sempre gostam de ver. Sim. Essa questão que o Pedro falou, na adolescência, ter vergonha de falar isso, eu também passei por isso e muito mais. Dentro da influência de escola, professores, eu me dedicando naquilo, eles não me colocaram esse medo de falar, eles me afastaram muito, até eu questionar toda a existência, tudo. Então eu questionava muito isso, a existência de Deus. Só que felizmente, hoje, eu falo abertamente, e mesmo assim, pior hoje essa situação. O jovem de hoje, falar de religião, falar de Deus, é brega, É brega. Aliás, essa fala é brega, tá, né? É cringe. Que coisa. Teve uma Toda aluna brega. e teve uma aluna minha, que não quero entrar no âmbito político aqui, mas que ela falou, quando ela saiu, ela fez uma faculdade federal, que quando ela entrou lá, se ela expor a fé dela, ela era rejeitada. Eu acredito que existe toda a questão influência ideológica que tenta afastar, tenta destruir a família. Sim. O marxismo Sim. coloca como a família Sim, isso é real. é real. E nós temos que falar sobre isso. E nós temos que falar Nós sobre temos isso. que aproveitar a nossa fala, aqueles que estão olhando para nós, né? E falar sobre isso. Como assim um cara vai falar que a família é o ópio da humanidade e a gente vai aceitar isso? Como é que vai questionar a estrutura, querer destruir isso, que é algo mais sagrado que a gente vai aceitar? Não, a gente tem que debater, tem que ir atrás, não podemos aceitar escalado. Não. E Não é hoje mais raro. tempo, né? Na verdade, nós não temos mais tempo de esconder. Eu também passei por isso na adolescência. Aos 12 anos eu deixei a igreja, aquela estrutura que eu tinha. Aí eu quis conhecer o mundo fora daquela estrutura, daquela doutrina, Sim. né? Porque eu não concordava com ela. E fui conhecer o mundo até eu encontrar o meu marido, que foi minha barreira, né? Achei um muro. Aí esse muro me resgatou, né? Mas assim, não questionar Deus, porque eu nunca te consegui tirar de dentro de mim, sabe? Uhum. Mas questionar o sistema. Uhum. Isso eu fiz, né? Que já era um propósito, já era uma proposta para ir trabalhando em nós, né? E nós começamos a passar isso para vocês, porque os professores que nós tivemos e que vocês tiveram nas faculdades são da minha idade, da minha geração, não é? Então eles já vieram com esse plano, né? De trazer uma confusão para nos afastar desse amor de Deus. E nós, sem esse amor de Deus, o que nós somos? Não existe, nós não conseguimos caminhar, né? E é perigoso essa questão de repassar isso dentro das faculdades, que você vê hoje, principalmente nas faculdades de licenciatura, isso é replicado. Então o aluno recebe isso da faculdade, ele sai dali, vai para a sala de aula, repassa aquilo e vira um ciclo.
Então eu acho que não é mais o momento da gente ficar em cima do muro. A gente tem que Se posicionar. posicionar. Tem uma passagem que fala que tinha um cidadão em cima do muro e do lado de cá estava Jesus Cristo e do outro lado Satanás, debaixo de uma árvore. E Jesus Cristo chamando, vem pro meu lado, apresentando todas as maravilhas de estar do lado dele, e questionando, e chamando intensamente. E do outro lado Satanás debaixo de uma árvore, os pés para cima, tranquilo. Esse rapaz estava em cima do muro, mas peraí, Satanás, Jesus está aqui, me apresentando todas as maravilhas, me chamando, e você está aí, não vai nem me questionar? Não, porque quem está em cima do muro já está do meu lado. Exatamente. É o muro. E o que a palavra de Deus fala pro muro? Deus Nossa. vomita o muro. Ou você é frio, ou você é quente. Não é? Então é um tempo, né? Eu falo sempre que agora deu meia-noite no relógio. Ele não deu 10 para meia-noite, deu meia-noite no relógio. E nós que ficamos somos os remanescentes. E cada um de nós, vamos observar que nós somos 3 aqui, 4, Ana. Todas as nossas propostas, nós nos entendemos como missionários. São missões. Nós estamos falando de material, do nosso trabalho, não é? Mas nós somos missionários. Então, nós estamos entendendo que não tem mais como separar uma coisa de outra. É junto e misturado com o amor de Deus. Então, nós temos que falar dele, porque as pessoas estão com sede de ouvir falar de Cristo. Sim. Né? E eu não culpo esses jovens. Quando eu conheci eles, eu tinha preconceito com jovens. Eu tinha preconceito com vocês. Eu passava por vocês. Senhor, misericórdia. Ainda bem que eu falava misericórdia, né? Porque misericórdia é uma coisa boa oferecer para o outro, né? Sim. E aí, de repente, vieram vocês, né? Os limpinhos e os sujinhos. E eu amo todos. Não é? Mas por quê? Porque há uma inocência em vocês de ter sido levados a viver o que vocês estão vivendo hoje. Doutrinados é a fala. Sim. Não é? Mas aí tem agora os remanescentes. Ele te forjou, ele te forjou, ele te forjou, ele me forjou. Então nós temos que falar do amor dele. Sem a necessidade que na minha época tinha de ter as placas. Porque existia a defesa das placas. Então aí vem o orgulho, vaidade. Não é? E aí acaba fugindo do centro que é Cristo. Mas agora não, nós temos esse tempo e nós podemos falar dele sem falar dele. Que eu posso falar dele sem falar dele. Olha meu projeto, olha aqui, tratar na terapia, dentro de uma viagem, não é? Mas eu atender com amor, com dedicação, exercitando a caridade, ajudando. Eu já estou falando do amor dele, porque eu testemunho ele quando eu ando, não é? Quando eu chego assim, às vezes num bar, tem alguns que falam assim pra mim, lá vem Regiane. Lá vem Regiane. Então, assim, tem um receio, né? Que é uma autoridade. Deus me deu e ele falava pra mim sobre essa autoridade, porque eu ia lidar com vocês extremamente inteligentes, não é? No mundo virtual onde vocês aprendem tudo muito rápido, não é? E como que vai chegar lá? Eu aos 45 anos, pegando pela orelha de 25, de 20, né? Eu não pego pela orelha, basta olhar. É uma autoridade. Qual que é essa autoridade? Ela está certa e eu estou errado. E quando tem o certo e o errado, a gente tem que baixar a cabeça. E para quem que está baixando a cabeça? É para Regiane? Não, eu sou falha. Amanhã você pode me encontrar na rua sem estar preenchida do amor de Deus, estar abaixo do pó da rua. Não é? Mas quando eu chego com esse amor de Deus, que é amor, transborda. E aí tem que ter referência para o Cristo mesmo. Então eu falo, onde eu chego, quem chega comigo? O Espírito Santo, luz pura. Então sai irradiando. Ou vocês obedecem, ou então a coisa pode ficar feia para vocês, porque qualquer hora eu posso chegar e catar um. Se precisar, a gente expulsa e põe, e lava, e com VAP, né? Uma roupa nova, enfim, a autoridade. Não é? Por quê? Porque não há mais tempo e eu tenho que falar a verdade. Se eu ficar com mimimi, com faz de conta, isso pode, isso não pode, isso aqui mais ou menos tá em cima do muro. Não. Você quer fazer, faz. Direito seu, você tem livre-arbítrio, você tem escolhas, mas tá errado. Quer andar comigo?
vai ter que andar limpo. Quer vir a mim? Vem do jeito que você tá. Mas quer andar na estrada comigo? Vai ter que vir limpo. Porque aonde eu for, eu tenho que dar um bom testemunho. Então, eu não posso ficar andando em cima do muro com vocês. Né? Passa pra esse lado. Entendeu? E me acompanhando aqui por cima, vai dar ruim, vai cair. Né? Vai machucar feio. Ainda vai eu que tenho que socorrer, porque os missionários saem lá catando, né? Tem que fazer isso. Então, assim, é trabalhar para ele, às vezes, sem precisar falar dele. Basta o nosso testemunho, o nosso comportamento. E, gente, você não bebe. Eles ficam assim. Como que você não bebe? Como assim você não bebe? Não, gente, eu não bebo. Nem um golinho. Não, já bebi foi muito. Esse negócio que você bebeu, ele passou mal, e eu fiz muito isso. Mas hoje eu não bebo. E não preciso, porque a minha alegria não vem da bebida. Vem do Senhor. Então, eu tô sempre alegre. Eu ainda brinco com ele e falo assim, ó, você quer ficar assim muito doidão? Quer ficar bem legal, assim, mó legal? Quer ficar assim, rodopiar, voar? Vem, vamos orar. Vamos ser visitados pelo Espírito Santo. Você vai ver que coisa extraordinária. Nós vamos falar outras línguas, nós vamos voar, vai ser uma loucura. E o legal, quando termina tudo, não tem ressaca. Não tem ressaca da bebida, né? Não tem mau cheiro, o cheiro é suave, não é? O perfume é gostoso. Então, às vezes, não vem, não participa porque não foi apresentado. Só conheceu esse mundo, então não tem escolhas. E foi isso que eu passei a não ter mais preconceito com os jovens. Eles não tiveram escolhas, então eu não posso cobrar de quem não teve escolhas. O que eu posso é estender a mão e dizer, vem como você está. Aquela questão que você me perguntou, eu vou te devolver. Você acredita que essa questão de pegar o porquinho sujo e limpar ele... Você está assistindo meus vídeos. É o seu propósito, o seu chamado. Porque por que você chamou a gente? Gente, vocês vêm aqui do Pode Crer. Vem aqui, vamos conversar. Por quê? Porque Deus mandou. Mesmo. Eu assisti um vídeo, eu não conhecia, né? Eu conheci o Pedro chupando picolé lá na sorveteria, né? A Ana, eu conheci ela linda, maravilhosa, eu queria levar ela pra Paris. Vamos contar? Que eu queria mandar Gente do céu, tava na minha boca isso aí. Então, assim, quando? Que não foi agora, né? Gente, não foi agora, tá? Que Quando? tudo tá sendo um cenário. Na verdade, isso é coisa antiga. Fica olhando a ficar vermelha, quer ver? Quando você chamou a gente lá, eu falei assim, gente, será que agora que ela vai me levar pra Paris? Porque quando eu era criança, ela me chamou, falou que ia me levar pra Paris, sabe o que vai ser agora? Regiane, inclusive, se quiser levar, você leva, tá? Porque agora, ela levando, ele não vai conseguir ficar longe. E eu tenho que acompanhar, porque eu sou padrinho. Isso. E aí, menina? Engraçado que você foi padrinho dele depois que vocês foram lá, né? Foi. Eu falei que ia levar ela casada com ele, você falou, e eu? Eu falei, e eu? Eu falei, filho, nós dois agora somos solteiros, nós vamos pra Disney. Ai, é verdade, a Disney. É, porque nós vamos querer andar pra lugares onde o casal não pode. Né? Só que solteiros, né? Porque, né? E aí, então, mas ele correu e foi ser padrinho do outro pra ficar mais gostadinho, pra não perder a chance de ir com a Ana. Você tá doido, posso sequestrar, assim, né? o que fez vocês irem e o que faz as pessoas chegarem lá? Não, gente, não sou eu. Porque por mim eu abria aquilo ali e fazia assim. Não faz isso não, menina. Tudo. Deixava tudo, né? Aliás, minha casa hoje seria uma loucura. Mas Seria. Deus não deixa, né? Porque Deus tem que controlar a Regiane, né? Porque o balãozinho vai subindo. Então, ela eu conheci, acho que tinha uns 12, 11 anos, aquela coisa linda, né? Hoje ainda ficou mais, o dia que ela chegou, eu assustei. Né? E aí, eu indo muito a Paris, pensei, gente, eu vou ganhar muito dinheiro com essa menina linda, né? Empreendedor. Aí Ainda dá tempo. eu falava pra Bruna, Ainda dá tempo. Dá mesmo, filha? Bruna, deixa eu levar a sua irmã. Fala com a tua mãe lá. Meu marido ria, sabe? E aí não deu certo, né? Ela foi embora pra Gurupi. Ai, foi chato, Ferrou. né? Senão é do canal. Ainda nem ligou mais pra mim, porque encontrou, né? Encontrou o amor, acabou Paris, acabou tudo, né? Exatamente. E aí, quando eu vi depois, isso passou quantos anos? Quantos anos você tá agora? 22. 22, então 10 anos depois. 10 anos. 10 anos depois. Aí eu encontrei esse aqui lá, já me apaixonei por ele aquele dia. Falei, fiquei perguntando sobre
teatro, você Aham. lembra? Eu falei, por que você vai desistir? Aham. Já pensando assim, fazer um teatro, montar uma escola aqui, porque encontrou, né, o Uhum. TDAH aqui de vez em quando. Aí, e quando eu via isso aqui, me chamou a atenção. Falei, esse negócio é legal, esse negócio de pode crer. Pode crer. Falei, esses meninos parecem que tem um negócio diferente. E aquele foguinho ali, eu falei isso pra vocês, né? Foi. Falei, esse fogo aqui tá com cara do Espírito Santo. Gente, o dia que ela falou isso, a gente sentado na mesa, o Nelson explicando toda a concepção da logo, tanto que o primeiro vídeo nosso é lá na fogueira, tal. Ele falou tudo, estrategicamente, aí ela, porque pra mim foi o Espírito Santo. Vamos fazer outro. Foi, meninos. Aí eu olhei e falei, não, eu preciso trazer isso pra mim. Porque a gente é tocada, né? Eu sou tocada. E eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, vai subir o fogo, sobe e me sufoca, né? Como um dia eu tava aqui no escritório, eu me meti numa conversa. Tive que... Porque eu me meti esse demitido naquela hora, expulsa daquele escritório. Ou eu obedeci a meu Deus. Eu obedeci a meu Deus, deu tudo certo. Eu vou perguntar como é que foi a reação lá, mas no meu caso deu tudo certo. Se quiser expor aqui também, a gente não. Quem sabe no próximo episódio? Olha! As loucuras. As loucuras de As resgate. loucuras de resquete. Então eu olhei aquilo e falei, não, vou trazer essa minha questão diferente, né? E aí quando vocês entraram ali, que vocês aceitaram o meu convite, né? Aquela alegria de estender a mão em nome do Cristo e Nada receber a a ver. resposta, né? Eu vou te falar, que eu te falei isso lá, mas eu vou falar aqui pra todo mundo que tá vendo. Eu fui lá antes. Eu tinha ido lá Eu tinha antes. te visto. E aí ela menina, tinha uma tâmara. Nossa! Tinha uma tâmara Senhora. desse tamanho lá. Que aí o dia que ela chamou a gente pra ir, eu falei pros meninos, gente, tem uma tâmara lá. Na hora que o Pedro tava lendo, mandou dar uma foto no grupo. Gente, olha isso aqui. Gente, onde é isso? Ela serviu tâmara com brie pra gente. Tâmara com brie. Eu fui pela Brie é comida. queijo, viu, gente? Que esse menino é chique, ele fica falando brie. Todo mundo conhece esse brie. É o queijo brie francês. O que chamou a atenção primeiro foi a comida. Eu nem tava pensando em Deus, Regiane. Nem Claro que filho, a isca. A isca. Ele lança a isca. Quando eu te perguntei assim, você já ouviu alguma vez A alguém minha falando que você é isca doida? foi, vai vir uma bonitona aí, né? Ah, não, senhor, eu aceito trazer ele. Sei lá se são tranqueirinhos, se são... Brincadeira. Mas vai vir uma bonitona aí, porque se Ela é ela... salva o rolê. Né? Se é ela, a irmã da Bruna, né? Eu sei que vai, né? E eu quero pegar aquele político, aquele menino. Quero saber o que aquele menino tá na política. Fazendo o quê, né? Botou ele Que na legal, xixa. porque eu vim daquela geração ali, né? Que eles brigavam, né? Que foi os caras pintados, né? Isso sumiu. Aham. Aí de repente É surge porque quem? faleceram, né? É, faleceu. Não, da minha geração faleceu não, tá vivo, filho. Eles estão sepultados, né? Mas não faleceu não. Só tá ali debaixo, né, da terra. E então, assim, vieram, que ele jogou a isca, a tâmara com o queijo brie. Menina, Nossa, que aquela isca. tâmara. E Cristo é... Poxa vida, Deus me fez andar de São Paulo até aqui, carregando tudo no carro. Só pra Pra levar. Para R$1.200. Quando eu te perguntei se alguém já tinha te chamado de doidinha, porque primeiro antes de convidar a gente, você falou, vocês têm que assistir um filme. Cartas para Gente, Julieta. foi mesmo convite, né? Agora que foi o convite. Cartas para... Inclusive ontem, tava passando no Telecine, eu mandei foto pros meninos. Foi mesmo. Já assistiu lá, eu queria Você mostrar. nunca vai esquecer de mim. Não. Toda vez que assistir aquilo. Aí, pra quem atualizando, Sim, sim, tá sim, no sim. rolê, estávamos lá de boa, a gente apresentou o Pode Crer, a gente já mandou uma mensagem pra você no Instagram, né? No Instagram. No Instagram do Pode Crer, que a gente queria, que ela queria fazer uma reunião com a gente, que a gente tinha que assistir o filme Cartas pra Juliette. Julieta. Julieta. O Pedro já tinha assistido. Aham. E aí eu não Isa assistiu o filme, a hora que acabou, gente, que isso tem a ver? Os meninos perguntam, eu virei e falei assim, gente, ela é doida. Foi tipo isso. É doida Eu mesmo. penso, gente, Ela não é normal. Olha o que ela fez. Eu falei, ela é ali. doida. será que vai levar nós a Paris pra fazer a nossa casa? Essa aqui, ó. Essa aqui já pensou, é meu momento, é meu... Agora chegou a minha hora. E aí, quem sabe, né, moçada? A gente não lança um negocinho aqui parecido com as cartas de Julieta, né? Exatamente. Sabe, né? Quem É um sabe? projeto. É um projeto.
um projeto legal, né? Porque imagina a gente pensar em carta, Aham. né? Final do ano eu mando carta pra minha família. Você não manda carta mais? Não manda, né? Falando em carta, Eu mando carta. o Pedro, no último episódio, a mãe dele pressionando pra arrumar um namoro, um filho. Não, manda umas cartinhas aí, pediu pra dar. Gente, caixa postal 45. É porque pediram, vai mandar carta pra quem? Quer mandar a carta, mas pra onde que é? Caixa postal 45 775 265 000. Tá Aí, bom? pronto. Ana, você pega as cartas e manda pra Julieta? E a gente precisa fazer o perfil, uma alma gêmea. Por Isso. favor. O príncipe não pode casar com qualquer uma, gente, né, namoro? Sim, assim, é princesa, tá? Exatamente. Infelizmente Você aqui é tem o organizado, negócio da tá? coroa. É, e a roupa dentro limpinha. Mais uma de VAP, não, já Não, vou não. comprar outra mais. Regiane, o nosso neto, como nem te ofereceu, né, amigo? Oferece O aí. que é? As balas também. Na só. bombonière do casamento? Isso. É que a Dudu quebrou a outra. É doce. É muito gostoso. Sim, esse é o da Mames, É É da mais Mames. óbvio. É, fazer igual aquelas que... Cadê minha bolsa? Enquanto a Regiane experimenta a bala, Gente, vamos de falar de pouco. quem, meu amigo? Dos nossos patrocinadores. A galera Nossos que queridos gosta. parceiros, gente. Regiane, hoje o Ari está aqui só por causa desses parceiros. Só por causa desses lindos A parceiros. televisão também, que resgatou meu casamento. Isso, tava por um fio. Tava por um fio, porque eu peguei a televisão lá da sala e coloquei aqui. Né, Dudu? Então é graças a vocês, meus queridos. Vocês salvaram o meu casamento, parceiros. Amém, igreja, Fabrício, mérito teu. Valeu, Fabrício. Tá? Tinha que ser padrinho do casamento. É verdade, é verdade. Mineira, nossa parceira que tá aqui, estará mais vezes. Fica à vontade, E- Regiane. Pode comer aí. Você fica falando aí? A Mãezoca, Tem que mais é nossa parceiro? patrocinadora Mas, também. ó, voltou tudo. A Rototour, que vai pagar a energia do Eduardo. Isso. Vai, Ronaldinho. Mentira, gente. Gente, mas é isso aí. Mineira, nossa parceira. Quem mais? Bolt, energia solar, que o Nelson já falou no último episódio, que vocês vão ver esse esquema de trazer. O Nestor, já esperando. Vocês falar, boa ideia. É. Vamos mandar uma cota de energia aí. Né? Dandara, quem sabe elas mandam um sapatinho Quem pra sabe, gente sortear né? aqui. Conhece a Dandara, Não Regiane? conheço. Tem que ir lá. Tem Não lá. conheço. Comprar Tem que- vários É sapatos. pertinho lá do seu espaço. É. Pertinho do seu espaço. Chama elas pra tomar um café comigo. Isso! Chama. Aliás, eu Ó, tô precisando de um ar, uma televisão, tô achando ótimo esse negócio. arruma os patrocinadores. Eu sou órfã e viúva. Comecei a me sentir aqui, entendeu? Ajuda ela, gente. Desajudada. Tem que fazer a lanusa, né? Com essas É. palavras. É. Desajudada, gente. Esses meninos aqui, 20 e poucos anos, estão recebendo tanta ajuda. Eu, aos 45, órfã e viúva, lá não tem ar, tá É um verdade. bolsão. Televisão eu tive que levar pra casa hoje, tá? Você viu o dia que nós foi dar o cartãozão black, né? Cartão, É. olha, É. ela tem cartão black que Deus que mandou, não foi, Regiane? Presente do Senhor. Presente do Senhor. Deus te mandou esse presente? Só lamento. Dá pra parcelar, né? Além da Dandara, nós temos a Raquel. Raquel Heloísa Arquitetura, nossa parceira também, que estará aqui várias e várias vezes, Ai, porque com acreditou na certeza. gente desde o início. Se quiser chamar pra gente pra casa cor, menina. A gente, Nossa Senhora. a gente vai. E Galeria Jazz. Essas meninas que, graças a Deus, a Geiri se recuperou, tá bem. Recuperou do Covid. Amém. Graças a Deus. Que tá sorteando um carro, cada R$50 em compra você concorre a um cupom. E o iPhone, que tá lá no Instagram. Exatamente. Valeu, galera. É nóis. E voltando ao nosso bate-papo, dona Regiane Resquete. Gostou das você- palavras do Mesó? Se vocês quiserem continuar aí falando, eu vou continuar. Gostou? Nossa, você pode levar pra mim isso amanhã aí. Regiane, você viajou muito, né? Viajei. Quantos países? 44 países. 44. Amigo, você já saiu do Brasil? Eu só fui no estado do Tocantins só. Certo? Nossa, aliás, muito, né? Aliás, muitas vezes. Se eu for colocar na ponta do papel quantos quilômetros foram, eu rodava esses 42 países aí, ó, tranquilo. Creio. E aí mais da casa dos 40, a gente não saiu do Brasil. Você acha isso justo, Regiane? Fala pra gente. Acho. Tá. Você tá ótimo. É 20. 16. 26. Ele faz 27. Eu no momento. comecei aos 30. Ah, foi aos Oh. 30.
E começou Nossa, com Paris. A hora de brilhar vai chegar. Claro, a primeira viagem fora do Brasil foi América do Sul. Primeiro foi Brasil, todo o Brasil. Por isso Você conhece todo o Brasil? Passamos 10 anos viajando em todo o Brasil. Inclusive o Acre? Inclusive, gente, deixa eu contar um segredo. Meu Conta. marido morreu e eu não conheci o Acre. Quê? Ah, não. Ele veio do Acre e você não conheceu o Acre? Nunca fui lá. Então fica ainda a dúvida. O Acre existe? Gente, achei isso, já tô sonhando. Uma viagem pra desbravar o Acre. Você E tá é que o chamando Acre a tem. gente? Vamos. Ah, eu não sei, Vamos. menina. Porque você me Por dá quê? Paris e Acre. Mas aí, se vocês conseguirem ir pro Acre, se ele existir, vocês vão pro Paris, entende? Ah, é uma condição aqui agora. Vamos. Então vamos Porque pro Acre. eu vou precisar de reforço, né? Como que eu chego no Acre? Não, mas lá tem conterrâneo do teu marido. Tá lá, nasceu, foi lá? Nasceu? Ele tem família lá? Tem. Viva? Sim. Esse é o problema. Ah, Casamento sem problema. tá bom, não vai entrar não. Não vai Hoje entrar eu não. te conto. A outra A outra gente deixou. Tô brincando, os que estão lá são e vão ficar muito felizes em me receber, eu tenho certeza. Nunca foi, vai ficar Gente, feliz, já? Ó, tem estados no Brasil que eu não conheço: o Acre, Uhum. Roraima e o Amapá. Eu não conheço. É um negocinho com o norte que você tem, né? É porque o norte veio até mim, por que que eu ia até Você aí? conhece o Amazonas? Exatamente. Conheço, não conheço. Encontro do Rio de Solimões. É? Maravilha. Fiz Excelente. navio aqui. Melhor lugar do Brasil, fala aí. Melhor lugar do Brasil? Tirando Vianópolis. Ai, eu ia falar. Ela ia falar Essa Vianópolis? calma. Porque é uma esperança, né? Ai, gente, não tem. Eu não sou desse negócio de melhor lugar. A história da minha paixão por Paris, pela França, não é o melhor lugar, é o amor. Uhum. Mas eu não tenho essa de melhor lugar. Ah, então já deu tudo é uma bom. pergunta minha aqui. Tudo isso, não, tudo é bom. Que pergunta Eu minha. ia perguntar qual que é o melhor lugar do mundo que ela foi. Não, o melhor lugar do mundo pra mim é Paris, mas é amor. Né? Uhum. E o melhor lugar do mundo, assim, falar, existe uma preferência? Não tem, porque quem passa a conhecer o mundo, quem passa a andar, ele passa a se apaixonar por tudo. Uhum. Tudo é diferente. Por exemplo, a Rússia. Ela é totalmente diferente Nossa, deve ser muito doido. da Paris, própria você Finlândia, que é ali do lado. Ah, nem me fale. Gente, ele é lindo, porque ele vai falar assim, eu vou pedir. Tá muito... Eu vou pedir. Aí chega essa louca, tá pensando, Regiane, ela é louca, me chama pra ir pro se Acre. você virar pra mim e falar, vamos, eu com viagem, com pandemia do jeito que tá, eu vou pra qualquer lugar. O Pedro também viajou bastante, né? Era da... Não, mas eu vejo dentro do Brasil. Legal, Não, mas você você já conhece viu. o Brasil. Não conheço. Todo o você, Brasil? Não. Você já foi pra Coreia do Norte? Não, a Ásia eu não conheço ainda. Eu queria ir, né? Também, Doido eu aqui. também. Uma das coisas que eu Nossa. gosto de aventura, né? Outro dia eu pensei no Afeganistão, ainda bem que eu não fui. Quer dizer, que pena, porque agora Mas até você não volta, né? reconstruir, né? Uhum. Então, assim, dos 44 países, eu gosto de todos. Tem uns que você gosta menos. Tipo, por exemplo, as dificuldades que eu tive em Israel. Teve um perrengue chique que você passou lá? Tipo, ai menina, tá lá num perrengue, me faz uma história. Ai, tô aqui, mas tá complicadíssimo. Paris, mas... Teve algum perrengue Em Paris assim? nunca tem perrengue, né? Porque Nunca mesmo se tivesse, tem? eu não contaria. Ah, Não é? né? Claro que não. Mas assim, teve um fato, porque quem é aventureiro, quem sai de casa e anda muito, eu falo que fica humilde. Né? Não Porque fica fica chique. pobre. É, as pessoas também, né? Eu acho que se eu tivesse com o dinheiro que eu gastei nas viagens, hoje eu ia ser rica e infeliz, né? Deus me Isso. livre, tá Não ia ter repreendido. viajado os poucos países, né, que eu fui, não tinha conhecido pessoas, não tinha comido, né? Mas dentro dessas dificuldades da viagem, da alegria da viagem, acontecem coisas Claro. que tiram a gente da zona de conforto, né? E uma dessas coisas que nos tirou, nós pegamos um carro em Paris e fomos conhecer o Vale do Lório, os castelos do Vale do Lório. Sei. É onde tem aquela festa que você comentou? Não, isso aí são os castelos Os aniversários. mesmo. Ah, tá. Os castelos, que sai dali e roda ali 300, 400 quilômetros em destino a Bordeaux. Ah. Destino a Bordeaux e vai passando o Vale do Lório. É um rio, é uma região de Certo. castelos. Castelos aqueles mesmo de filmes, de Uhum. príncipes e princesas. Uhum. Ai, que lindo. Pensa Ó. nós lá nessa viagem. Para, Que- menina. Você não Nossa, fica é. falando e não leva. Então, meninos, nós saímos de Paris, tudo lindo, eu sempre dirigindo, porque meu esposo detestava se estressar em viagem.
Você que dirigia? Eu que dirigi. Caramba. E era péssimo copiloto, ele dormia assim. Lá o carro é igual aqui? É igual. Do lado esquerdo. Não, é igual. É igual. E nós chegamos, vamos almoçar numa cidadezinha tal lá na frente, né? Eu não gostava muito de usar GPS, estava no início aquele GPS. Até a primeira viagem quem me emprestou foi o Maurício Gebrim, um GPS. A gente chamava ele de Gebrim. Foi a nossa viagem, foi o nosso socorro. Foi O aquele Gebrim que foi quem? Foi, o Gebrim foi a nossa salvação na viagem. Mas essa foi uma outra que nós fomos só os dois. E no percurso fomos procurar lugar para almoçar. Passava numa cidadezinha, aquelas cidades medievais lindas. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o restaurante? Mortos. Gente, era feriado. Ah, E não tinha ninguém na rua, no frio, porque o frio lá é intenso, né? Então eles não estavam nas ruas. Eles não são poucos, né? E a gente não achava posto de gasolina, porque eu gosto de andar Nossa. onde? No meio das fazendas, não é na autopista, né? A pessoa gosta de ir pelo difícil. Por isso que tá cheio de multa, né? Eu Por tô isso vendo que tá essa- 1.412. Aí, ó. Tem que parcelar. Eu descobri que tem um negócio da parcela, não sei o quê. Bom, o que tinha no carro para comer? Bolacha. Não tinha bolacha. Balas da Maisol. Não tinha as barras. Brie, queijo brie. Ah, Não tinha queijo As brie. tâmaras. A gente não tinha câmara, não tinha nada. nada? Calma, saímos de Paris sem nada. Tinha uma cenoura, uma cebola Olha, vai fazer o quê? Sopa? e um pedacinho de queijo, que não era brie. Por que você me sai com uma cenoura e uma cebola? É. Então, porque eu saí nós estávamos em apartamento aqui em Paris, eu não fico em hotel. Ai, nem eu, menina. É horrível. Ó, detesto. Parecido de Goiânia, né? Porque Paris, eu sou francesa, Aham, eu sou tá certo. parisiense, então eu fico no meu apartamento, olhando a minha sacada, vendo a torre, as pessoas passarem, virem do trabalho. Eu pego a minha bicicletinha, eu vou no mercado, coloco o pão, né, que não, é verdade que a gente A carrega baguete? ele debaixo do braço mesmo. Com não CC tem. e tudo. É, porque não tem pacote, não tem sacola. Não existe, você tem que levar a sua da sua casa. Chega no mercado, você pega as coisas na mão e carrega, Olha que né? evoluída, Paris. E aí, então eu me sinto lá francesa, então eu fico em apartamento. E na hora de sair, tinha isso na geladeira. Falei, não vou jogar fora, eles não jogam nada fora, né? Falei, vou imitar eles, vou levar. Olha E só. coloquei num saquinho que eu tinha, de loja, porque não tem lá. Tava no carro e meu esposo com fome, ficava terrível. Ai, até eu. E aí agora, cadê a comida pra esse homem? Porque eu preciso me alimentar, água me sustenta. Aliás, eu bebo pouco. Tô aqui porque eu tô vendo e eu tô aproveitando. Gente, eu tive que dar a cebola e a cenoura pra ele comer. Não, você deu a cenoura. Cebola, a gente não faz isso, não. Claro que ele comeu. Eu tava com fome, como qualquer coisa, achou que era uma maçã. Falei, faz de conta. Já usando a terapia com ele, né? Claro, da Tem uma hipnose, maçã, né? muito legal. Você come e tá tudo bem. Tadinho. Meia hora depois encontramos um Carrefour maravilhoso no meio do Carrefour de verdade? Como Carrefour, assim? no Chama meio do Carrefour? mato, Carrefour. O Carrefour é veio de francês, Paris, né? francês, né? É, eu sabia. No meio, Eu fui antes de mim. no meio das fazendas, aquele Carrefour lindo, né? Tadinho. A primeira coisa que ele viu dentro do Carrefour, o que foi? Um frango assado. Ah, achei que era uma cebola. Aquela alegria dele quando viu um frango assado, né? Com comidas prontas, né? E aí nós nos alimentamos, mas assim... No Carrefour. essas- Foi pra Paris pra comer no Carrefour. Nós saímos de Paris para passar o Vale do Lore passeando para comer no Carrefour porque não encontramos. Aí descobrimos que era feriado, né? E por isso. Então, assim, tem que estudar muito onde você está indo Por isso que e hoje vai você passar tem por agência, né? perrengues. Vai passar por perrengues. Claro que vai passar. E a gente não consegue filtrar tudo. E fala a melhor coisa que te aconteceu em alguma viagem. A coisa mais especial. Ai, gente, em 44 países, em tantos lugares, é É difícil, mas difícil. especial. Eu sou. Pô, deixa, vai lá, fala sério. Mas assim, a que mais me deixou feliz, eu acho que eu comentei isso com vocês, porque eu sou artista, né, gente? É. Tá todo mundo vendo isso, né? Palco, a pessoa nem gosta. O microfone tá se achando aqui. Mas foi quando nós entramos no trem da Finlândia, Ah, você Pra comentou São Petersburgo. mesmo, você comentou. né? Que eu queria viver aquela sensação do 007, né? Aham. Dentro do trem, americano, espiando, e a espiã Uhum. linda, né? Aquela loirona do lado daquele homem lindo, cara de rico, né? Com
cartão black, Isso, que Deus deu. aquela passaporte, né? Queria que fosse americano, mas era brasileiro. Meu Deus, eu levei porque eles odiavam o americano lá, gente. Paris não gosta de americano, né? Meu amigo. Na Rússia. Então, da Finlândia para São Petersburgo, pegamos o trem meia-noite. 2 da manhã, para naquele lugar exatamente onde é aquela cerca, tem aquela torre de madeira do filme. Eu não lembro o nome do filme, mas tem um filme que mostra isso. E entra aqueles cachorros, pastor alemão, Jura? com aqueles soldados, com aquela roupa A boininha? assim. É um negócio. Gente, acho que sim, peludo, sim, sabe? Parece a estrelinha, né? Aquela roupa, aqueles russos enormes entra e sai arrastando a mala dos americanos, mandando abrir. Sabe, eu estava mandando abrir, eu entendo a língua dos russos, né? Eu sei que eles abriam a mala e ela pegava o passaporte e olhava. E meu marido, você não se mexe, você não vai inventar nada, porque eu sempre gostava de tirar sarro das coisas e fazer, né? Palco, né? Tem que aparecer. Se é presa, é legal. Não. Mas se eu fosse presa, eu ia ter que depender da CIA americana para me tirar. Já viajei na maionese. Ele Excelente. segurando na minha mão, você fica calma aí. Aí eles foram aquele trem, vagão, primeira classe. Então eles sentam aqui, naquelas poltronas, a mesa, e eles sentaram aí como vocês estão na minha frente. Aí pediu o passaporte. Mas como é que eles comunicavam? Em inglês? Inglês. Aí pediu o passaporte, nem sei como que pergunta, mas eu sei que eu entreguei. I want your passport. Aí eu entreguei. Eu levar esse menino conosco, vai ser show. Ele tá tentando convencer. Muito. Ele tá mostrando tudo que ele pode. Ele tá assim. Eles pegaram meu passaporte, agradeceram, falaram de Ronaldinho. Do pai do Nelson? Não, do Gaúcho. Menino, eu já tava. Meu pai, esse Não trem. conhecia seu pai. Esse trem lá é da rodotoura, a gente faz lá. Isso, Verdade. E o pai do nosso neto era pra ser. Tem nada a ver com isso, não. Nada, Era pra ser jogador. é pra você. E agora, tá vacinada, né? Tô. Vai Tá pra faltando a onde segunda agora? dose. Vamos apelar pro Samuel me vacinar logo? Pede aí, é só chance, Rapidinho, pede. gente. De 27 tá longe. 27 desse mês? É, Que tá longe. claro, ele ainda é 16, quase 17. Você vai pra onde? Então, Não, mas e a história dos russos? então Como é que passou? eles só carimbaram meu Ah. passaporte, falaram conosco, bateram papo, Deu um que beijinho no amavam os rosto? brasileiros e foram embora. Cara, não teve emoção. Mas Falam que amava os brasileiros, região. Sim, não teve emoção. Saber que aqui nas escolas o povo mete pau na Rússia, hein? Se eles soubessem o quanto a gente fala deles, Nossa mas eles Senhora. amam os brasileiros. Aliás, muitos lugares no mundo. Já foi A gente é destratado por ser recebido. brasileira? Não, Não? não, nunca. Eu escuto muitas pessoas falar que em Paris o francês é grosseiro com o brasileiro, né? Mas em Paris eu não sou brasileira, né, gente? Certo. Nossa, É. lá você humilha os brasileiros. Ele fala, não te conheço. Sim, deu Ei. tudo certo com a viagem. E aí você vai querer viajar pra onde agora que vai estar imunizada? Então, a minha primeira viagem precisa ser internacional a Paris. Ah, é Agora. complicado, né? Precisa. Precisa. Eu preciso ir. E que eu estava com a viagem programada agora para outubro, precisei cancelar por problemas de enfermidade na família, não vai dar certo. Você ia pra onde? Para Paris, querido. Eu tô- Sempre eu- Paris. Sozinha, Sempre cabe mais 3. Isso. Sempre Paris. E aí você não vai em outubro, vai quando? O ano que vem. Você não viaja esse ano? Eu não viajo esse ano. Ah, não. Não viajo. A gente ia te trazer aqui pra falar como é que foi a volta. Mas eu volto aqui para contar como foi a volta. Tá vendo? Né? Você vai ficar lá uma semaninha? Não, 10 dias. Ei! Dia Uau, mas 7 com 3? Não, mas eu não tô com ele agora. Ah, é verdade. Você Entendeu? pode. Não tem ninguém Que ousada. E se eu não voltar? A gente Por pode qual fazer motivo? tudo. Por qual eu me motivo? apaixonar de verdade. Não. Chegar lá e falar, Não nos esse é o meu abandone. lugar, eu nasci aqui, eu morri Eu aqui. deixa ela aí, bobo. Nós vai daqui pra Vai lá. ter casa lá pra vocês em É, Paris, uma sacada para francesa. isso. França! Deixa ela aí. Vou fazer uma pergunta. Quanto que gasta pra ir pra Paris e ficar uma semana lá? 7 dias? Uhum. 7 mil reais. Só isso? R$ Mentira. 1.000 por dia. Não, mas com passagem, avião, Sim, tudo. Não, Regiane. sim, Fica no hotel, comendo. sim. Regi, ó, Não, mas tá mais caro que viajar em algum lugar do Brasil, hein? Sim, Isso é verdade. mas sempre foi.
Os resorts sempre foram mais caros. do que Paris uma precisa viagem. de visto? Você tomou Coronavac, você não vai. Eu tomei Pfizer. Eu tomei Pfizer. Não vai, gente, não vai. Não vai. E Olha, tem gente que acha ruim falar, é verdade. infelizmente, gente. Se você tomou o Coronavac, Se não você poder tomar tiver isso. pego o vírus, tiver laudo que você foi curado, você vai. Mas com o Coronavac não vai. Ah, tá. Aliás, está sendo exame meu amanhã aí, uma novidade, para ver se a gente tem os anticorpos, né? Não, mas tem um Defesa. negócio lá que eu vi, que eu pesquisei esse negócio, que quando você toma vacina, você cria, Os mas, anticorpos. mas você cria a memória para produzir anticorpos. Exatamente. Aí você toma, pode passar um período, você fica sem, você pode fazer o exame imuno, como é que é o nome dele? Ela fez hoje. Então o nome do exame O que eu fiz hoje foi o anticorpos mesmo. é. Para saber se. Aí pode que não dê. Mas eu tive A memória de Covid. produzir o anticorpo que você tem. Eu tive Covid e a vacina. Não vai ter como saber se aparecer, se foi um do outro. Mas se aparecer, ou foi a vacina, ou foi o próprio o meu corpo que produziu contra ele, né? O importante é que eu vou viajar. Isso. Se vai ser em outubro, Rodadas. ou se vai ser em novembro, ou se vai ser em dezembro, né? Porque agora eu vou depender de como eu vou conseguir estar com os meus, cuidar dos meus. Né? Agora a minha prioridade é estar com os meus. E dentre esses limpinhos, os melhores vão pra Paris. Gente, ele é pitão. Os outros esforços. Não, gente, eu levo todo mundo, os Olha, limpinhos. Mas Passa o tem que cartão pagar o da seu, Black. né? Mas cada um tem que pagar o seu. E aí juntar todos para pagar o meu, né, gente? Porque o sacrifício vai ser grande, né? Que O trabalho tem que sacrifício. valer a pena. De carregar todo mundo. Ai, que... Chegar lá, tem que traduzir cardápio, traduzir, levar para os lugares, guia, isso, aquilo. Eu tenho que cobrar francês eu o não meu entendo, não. trabalho. É verdade. Né? Então, guia lá, gratuito, em Paris. Não é assim que funciona. Né? Ainda mais uma parisiense, Uma parisiense, terapeuta. terapeuta, que conhece toda a história, os Vai lugares. sair dos lugares. Você casou? Você tem que ter paciência comigo. Você casou, filho? Você não quer casar, filho? Ô, filha, você não casou ainda? Por quê? Eu tenho uma agência de matrimônio. Gente, Fazer a Vocês têm propaganda, que fazer o saber. merchan. Não, é fazer casar mesmo. Essa é a proposta. é fazer casar. Tem que casar. Tem que casar. Tem que casar. Não pode ficar sozinho a vida Pode não. toda. Vai ser beato. É. Que triste. E aí, amigo? Ai, cara, tá tão complicado. E as cartinhas? Não, agora que vai mandar, por receber, né? Não, mas já tinha gente querendo mandar. Uma só, né? Não, mas já é alguma coisa. Não, é verdade. Já podemos estudar esse perfil. Já podemos estudar. Eu vou te mandar. Vamos te mandar o perfil dela pra Vamos você estudar colocar lá no... Se você tiver aí no Instagram. Sim. E aí já comentar, analisando, você é a futura esposa de Pedro Honorato. Aproveita, Boga, é uma vez só. É. É uma vez só. Regiane, teria mais alguma coisa que a gente não falou que você queria que a gente tivesse Podemos. falado? Foi o maior até agora, você bateu o recorde. Claro, se nós ficarmos aqui, Não, seria, gente, é o seria que eu uma falo. noite inteira conversando. Sim, seria. Porque a gente só falou de assunto bom, fala assim, Sim. né? Só. Só coisas Tâmara, boas. Paris, Né? Deus, Queijo brie, queijo a brilho. presença de Deus, casamento. Casamento. Não senti muita firmeza aí na hora que você falou casamento. Casamento. É porque eu tô no 1 ano. Aí quando eu chegar no 10, é nossa É legal, Pedro, que agora você tem eu, né? Na hora das Graças a crises faz o Deus. quê? Graças a Deus. Corre lá, Regiane. bate na porta, com humildade, hein? Humildade. Lembra da autoridade, né? Isso. Com humildade, mas pode ter certeza que eu ajudo. Só te dando aquela cadeirona chique lá já vai ser um máximo. Isso, tem conversa boa, tem puxão de orelha, né? Exatamente. O que eu queria falar é que eu amo vocês. Que riqueza! Eu amo vocês e eu brinco, né, com os meus, que eu amo todos. Porque todos que vieram até mim, vieram pelo amor de Deus. São os escolhidos do Senhor. Então não tem como a gente separar, né? É claro que tem aqueles que estão mais perto pelo trabalho, ou porque caminha mais, ou porque tem outras atividades que envolvem não só o trabalho da terapia, né? Mas eu amo todos, porque todos que vêm até mim são enviados do Cristo. Ninguém entra na minha vida hoje se não for esses que são enviados dele. E os que ele não se agrada de estar comigo, ele tira, né? Mesmo às vezes ele tira aqueles que eu amo.
Não porque a pessoa tem qualidades ou vai me atrapalhar. Não, são rotas diferentes. Lá na frente talvez a gente se encontre, mas no momento, né? Então não fiquem preocupados. Não são vocês que ele vai tirar. Aliás, ele já tirou, já varreu. Ih, se foi você, hein? Só lamento, você não vai para Paris. Esse ou essa, né? Ah, Hoje eu fui fica aí o questionada. Amo, olha a pergunta. Ah, Você não acha que você puxa muito o saco dos meninos? fala Qual quem? meninos? Fala quem? Meninos, a gente? Menino homem. Os Ah, homens. Os sim. homens. Aí que eu ela disse tem. assim, eu não acho, eu tenho certeza. Ó, Eu amo os homens. Quem que cuida de mim? Quem que vai trocar pneu do meu carro, levantar o coisa lá que tá pesado, catar a sacola? Quem que cuida? É o provedor, é o cabeça, não é? Então eu puxo o saco mesmo, sou apaixonada, viu? Agora, as mulheres são os meus amores. Isso não significa que eu... Mas eu puxo o saco mesmo. Meu marido Sim. sabia disso. E ele fala assim, isso é ótimo, minha querida, porque isso chama-se energia feminina. Podemos ter um dia só para falar sobre esse assunto. Energia feminina. As mulheres estão muito focadas na energia masculina. Vai casar mesmo, tá? Mas fica depois, né? Boa, é um excelente Fica tema. depois. Excelente tema. Então, a minha energia é feminina. Eu sou dependente da ajuda dos homens. Então, é claro que eu vou falar deles e puxar o saco deles. Entendeu? E o que você falaria tanto para os seus e tanto para aqueles que ainda poderão chegar até você? Olha, eu tenho que falar separando um do outro. Né? Então, mas as mulheres, dignidade. Dignidade com o corpo, dignidade com a fala, dignidade com o olhar, dignidade com a postura. Né? E aos homens, respeitar o que veio antes, a energia familiar, o respeito por aquele que veio, independente se nas nossas vidas eles acertaram ou erraram. Nós temos que respeitá-los, nós temos que honrá-los, gratidão. Energia masculina é ser aquele que ajuda, aquele que traz segurança, aquele que apoia, né? Aquele que zela. Então, se vocês continuarem fazendo parte do meio, isso agora vai para os dois, desse grupo onde vocês frequentam, seja o grupo religioso, seja o grupo familiar, seja o grupo de amigos, em especial o grupo de amigos, e vocês continuarem se comportando com tantas máscaras, aos 40 anos, quando vocês chegarem na minha idade, aos 50 anos e aos 60, talvez vocês nem aqui vão estar, porque vocês não vão suportar essa trajetória flutuante que vocês estão armando para vocês caírem. É muito triste, mas ainda assim eu os amo. E tenta limpá-los. Tento. Botou lá no chinelo, mas te amo. Mas precisa desse choque Porque de quem realidade. ama, cuida. Quem ama, Quem cuida. ama, cuida. Bom, É disso que a gente falava no primeiro episódio. Porque nós queríamos que vocês tivessem um pouco dessa experiência, que pra gente foi fundamental. a gente espera que tenha sido bom pra vocês, assim como foi pra gente. Regiane, foi um prazer receber você aqui no Pode Crer. Você, é claro, é sempre muito bem-vinda. Você, eu acho que nas nossas vidas é uma pessoa que a gente quer sempre ter por perto e a gente quer que isso se estenda por um tempo indeterminado. Eu acho que a gente acredita que isso faz parte dos planos de Deus e está nos planos de Deus. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Sempre. 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 Pessoal, episódio 004 com a Regiane Resquete, essa pessoa extraordinária. E como a gente disse, a gente espera que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, tenham tirado muita coisa boa para a vida de vocês, que tenha agregado de alguma maneira. E semana que vem estamos de volta, né, meu amigo? Estaremos firme e forte junto com vocês. Se você tá aqui até agora, mano, é nóis. Comenta aqui embaixo que é só pra gente saber. Porque a gente vai pegar um episódio pra ler todos os comentários e essas pessoas. Vamos mesmo. Torre, isso! Se você tá aqui Pode até ser até agora, meu errado. amigo, quase 2 horas de vídeo, comente Torre Eiffel aqui embaixo pra gente saber
e levar para você para Paris. A gente queria dizer... Não, que legal. Nós temos que pagar até o nosso, vai pagar. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, Isso. ativa o Inscreva sininho, nesse canal. ajuda nós. Ajuda nós, porque nós precisa da sua inscrição. Isso aí. Se você é inscrito, pega o celular da mãe, do tio e inscreve aí. É de ajuda graça, nós. É gente. de graça. É de graça. Olha, essa consulta aqui seria um valor absurdo. A gente ia ter que cobrar Estamos esse episódio. disponibilizando grátis. Se inscreve. Exatamente. Mais uma vez, patrocinadores, parceiros, muito obrigado. Regiane, muito obrigado por disponibilizar esse tempo, sabendo que você tem aí todas essas questões, em Brasília agora, mas por guardar esse tempinho pra gente, que a gente fica muito feliz sempre que tem essa conversa com você, sempre agrega muito. Muito obrigado e esperamos ter você aqui de novo pra gente poder conversar muito, porque se dependesse da gente, a gente virava a noite aqui. Porém, ainda não temos estrutura para isso. Não. Um dia a gente vai fazer um corujão aqui, Vamos. mas por enquanto, Isso. muito obrigado. Espero vocês lá na minha sacada, hein? Estaremos. Lembra que nós vamos fazer um... Exatamente. Vamos lá, né? Para mim é uma honra, para mim é um orgulho de ter vocês. Vocês são a minha esperança, né? A esperança de que eu posso continuar insistindo em todos que estão na minha vida. Todos têm suas qualidades, né? Todos têm ali algo que a gente pode lapidar, são pedras preciosas. E eu quero encerrar minha fala com aquilo que está dentro de mim, que eu desejo para todas as pessoas. Que a paz, que o amor, que a bondade, que a misericórdia do nosso Senhor Jesus seja com todos nós, todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Flores e floridos, príncipes e princesas, até o próximo Pode Crer. Valeu!